Em nome do Pai, que nos criou, em nome do Filho, que me resgatou, e em nome do Espírito Santo, que me santificou. Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, estudo 35, Livro do Céu, volume 12 ao 21. Vamos lá, né, pegar esse estudo e ver o que pode ser colaborado aqui, né? Volume 12, dia 16 de março de 1918. O alimento de Jesus. Sentia uma grande necessidade e dirigia a Jesus os meus dolorosos lamentos, e ele, todo bondade, saiu de dentro de mim, vestido com uma vestidura adornada de diamantes fulgidíssimos. E como despertando de um sono profundo, todo ternura lhe me disse: minha filha, que queres? Seus lamentos feriram meu coração, e me despertei para responder de imediato às suas necessidades. Tu deves saber que eu estava no teu coração, e tu fazias as tuas obras, as tuas orações, as reparações, conforme te vias no meu querer, e me amavas. Eu tomava tudo para mim, e me servia disso para me alimentar, e embelezar a minha veste de diamantes preciosos. Tanto é verdade isto, que enquanto você me amava, rogava e, ademais, eu não ficava em jejum, como se nada eu fizesse. Eu tomava tudo para mim, pois você me deu plena liberdade. Agora, quando a alma faz isso, eu não sei estar em repouso em suas necessidades, e eu faço tudo para ela. Diga-me então o que você quer. Eu lhe disse minhas extremas necessidades, derramando amargas lágrimas, tanto que banhava as mãos santíssimas de Jesus. E o doce Jesus me estreitou ao seu coração, do qual derramava no meu uma água docíssima, que toda me restaurava, e logo acrescentou: minha filha, não temas, eu serei tudo para ti se as criaturas te vierem a faltar. Eu farei tudo, te atarei e te desamarrarei. Não te faltarei jamais, te amo muito, te fiz crescer em meu querer. És parte de mim mesmo. Te farei de guarda e direi a todos: ninguém me toque. Por isso, te tranquilize, que o seu Jesus não te deixa. Então, aqui, né, é uma palavra que vem confirmar umas coisas para mim, que Jesus falou para mim que ele me defende, né, que quando alguém faz mal para mim, é para ele que está fazendo, e ele defende, né, ele dá forças para você mesmo sentir a defesa dele através de você mesmo, né? E ele não deixa, né, que alguém magoe você, que alguém faça mal a você. Eu percebo isso claramente, né? Então ele cuida muito da gente, cuida muito mesmo, né?
Então, vamos lá. O alimento de Jesus. Ele fala que não fica de jejum enquanto os lamentos da alma estão ferindo o coração dele. Então, ela estava sentindo uma grande necessidade. E ela dirigia a Jesus os dolorosos lamentos dessa necessidade que ela estava, que tinha a ver com criaturas que estavam faltando com ela, né? Poderia ser situações que ela estava passando, né, onde não tinha quem ajudasse ela ali na cama, né, faltando comida, faltando roupa, né, limpa para ela, né, faltando a atenção para ela, né, o carinho, os cuidados básicos de higiene, né, poderia ser essas necessidades que ela estava sentindo e que são difíceis para uma mulher, né, são difíceis. Então, ela estava sentindo uma grande necessidade, ela não vai falar aqui qual é, e dirigia a Jesus os dolorosos lamentos dela. Então, deve ter sido coisas bem graves, né? Assim, coisas bem complexas, né? Bem complexas para poder Jesus, né, vir assim e ficar ferido, né, o coração dele. E ele, todo bondade, saiu de dentro de mim, vestido com uma veste adornada de diamantes, fulgidíssimos. E como despertando ele de um profundo sono, ele estava despertando-se de um profundo sono dentro dela. Todo ternura ele disse: minha filha, o que queres? Seus lamentos estão ferindo o meu coração e me despertei para responder de imediato às suas necessidades. Tu deves saber que eu estava no teu coração dormindo lá, descansando, e tu fazias as tuas obras, as tuas orações, as reparações. Conforme te vias na minha vontade e me amavas, eu tomava tudo isso para mim e me servia tudo isso para ser alimento para mim e me embelezar a minha veste de diamantes preciosos. Então, enquanto ela estava sofrendo essas necessidades, ela estava aproveitando e dando tudo isso como reparações, né, esses sofrimentos que ela estava passando. Estava orando, pedindo, rezando, né, orando e tudo mais, e trabalhando, apesar de. E conforme eu te vias nessa minha vontade, apesar de, e me amando apesar de, eu tomava tudo isso para mim, porque é valiosíssimo quando você me ama apesar de tantos aborrecimentos, tantas necessidades que você deve estar sofrendo. E eu me alimento justamente dessas coisas, todas essas coisas que você me manda. Essas reparações, essas orações, essas suas obras recheadas de amor puro para comigo. E me embelezam a minha veste de diamantes preciosíssimos. Tanto é verdade isto, que enquanto você me amava, e rogava e ademais, eu não ficava em jejum, como se eu nada fizesse. Eu tomava tudo para mim, pegava tudo isso para mim, como glória para mim, como agradecimento para mim, como reparação para mim. Eu, Jesus, até que enfim, estou sentindo, né, uma gratidão vindo da parte das criaturas, a partir de você. Até que enfim, né, alguém está lembrando de mim, até que enfim alguém cuida de mim. Né? E eu estava tomando tudo para mim. Pois você me deu plena liberdade. Agora, quando a alma faz isso, eu não sei estar em repouso em suas necessidades. Se ela estiver precisando de alguma coisa, e a Luísa estando precisando de alguma coisa material, precisando de atenção, eu vou fazer tudo para ela. Diga-me então o que você quer. Aí ela deve ter dito suas extremas necessidades. Com certeza, gente, as extremas necessidades da Luísa deveriam ser de cuidados pessoais. Pode ter certeza que ela deveria estar passando por alguma situação. Não tenho dúvida, foi o que o Senhor iluminou para mim. Foi Ele que iluminou minha mente, falando que foi situações desse tipo. Ele quis que eu, né, falasse, senão não teria iluminado a minha mente para colocando situações de higiene, situações em que ela está na cama. Imagina, ela não pode sair da cama. E ela precisa de uma cuidadora que cuida dela, né? E de repente, por algum momento, a cuidadora não estava, não por maldade. Não é por maldade, ela deve ter sabido disso. Mas deve ter faltado por algum motivo. E ela estava em extrema necessidade de tomar banho, ela devia estar se sentindo suja, já devendo, né, estar precisando trocar de roupa, né, precisando ir para o banheiro, precisando de higiene e tal. Então vocês têm noção da situação, né? Derramando amargas lágrimas, tanto que banhava as mãos santíssimas de Jesus. Então se ela chorava é porque devia ser muito grave mesmo suas extremas necessidades.
e ela é humana, então com certeza são extremas necessidades humanas. E o doce Jesus me estreitou ao seu coração, do qual derramava no meu uma água docíssima, que toda me restaurava, né? E, então restaurava essa água todinha e logo acrescentou: minha filha, não temas, eu serei tudo para ti, se as criaturas te vierem a faltar. Eu farei tudo. Eu te atarei, te desamarrarei, né? Então alguma coisa tem a ver com isso, né? Desamarrar, né? Para poder ela conseguir fazer os atos dela, fazer as suas atitudes, né? Se limpar ela mesma, alguma coisa assim. Não te faltarei jamais, te amo muito, te fiz crescer em minha vontade, és parte de mim mesmo, te farei de guarda e direi a todos: ninguém me toque. Por isso, te tranquilize que seu Jesus não te deixa. Então, se as pessoas vierem faltar, ele vai fazer alguma coisa que vai resolver para ela aquele momento ali, para que ela possa se restaurar, né? Então, ele vai fazer alguma coisa para isso. Aí ela está, né, falando o que aconteceu. É isso que Deus iluminou para mim nesse trecho, né? E aí eu sinto da minha parte a mesma coisa, que Jesus, ele realmente cuida de todas as coisas. Ele facilita muito para você poder fazer as coisas, né? Realizar tudo. E assim, qualquer coisa que você pretende fazer junto com Jesus, se tem algum aborrecimento, contrariedade, tudo isso é para poder essas coisas realmente ter, né, na justiça, né, pela justiça você conseguir tirar tudo, né, do Pai, da justiça. Então, de repente, você está indo fazer alguma coisa, acontece alguma situação no meio do caminho. Então, essas situações de contrariedade são situações necessárias para que Jesus está permitindo na justiça para poder você ter acesso às coisas que ele precisa, às graças que ele precisa te dar, que ele quer te dar, que você precisa. Então, tem situações que você precisa passar por essas situações, né, como um teste também, para poder ter pela justiça direito a conseguir as maiores graças que o Senhor tem preparado para você. Então, é muito importante te dar força também para você poder suportar, passar pelo grande teste que você possa estar passando. Tudo não deixa de ser um teste que acontece com a gente, né? Constantemente, coisas que nos testam para ver se nós confiamos, para ver se nós ficamos com Jesus apesar de, e tudo isso é muito importante, né? Volume 13, 19 de novembro de 1921. Então, o segundo trecho é volume 13, 19 de novembro de 1921. Os dois apoios. Para conhecer as verdades é necessário que haja vontade e o desejo de conhecê-las. As verdades devem ser simples. Estava fazendo companhia ao meu Jesus agonizante no horto do Getsemane. E por quanto me era possível, compadeceu. Estreitava-o forte ao meu coração, tratando de secá-lo o suor mortal. E meu sofredor Jesus, com voz apagada e agonizante, me disse: minha filha, dura e penosa, foi minha agonia no horto, talvez mais penosa do que a da cruz, porque se esta foi o cumprimento e o triunfo sobre todos, aqui no horto foi o princípio, e os males se sentem mais ao princípio do que quando estão por terminar. Nesta agonia, a pena mais dilacerante foi quando todos os pecados me trazidos um a um me foram trazidos um a um. A minha humanidade compreendeu toda a enormidade deles e cada delito levava o selo de morte a um Deus e estava armado com espada para me matar. Diante da divindade, a culpa me aparecia tão horrenda e mais horrível que a própria morte, só ao compreender o que significa pecado. Eu me sentia morrer e morria em realidade. Gritei ao Pai e foi inexorável. Não houve um só que ao menos me desse uma ajuda, para não me fazer morrer. Gritei a todas as criaturas que tivessem piedade de mim, mas em vão. Assim que minha humanidade definhava e estava por receber o último golpe da morte. Mas sabes quem impediu a execução e sustentou a minha humanidade para não morrer? Primeiro foi minha inseparável mamãe. Ela, ao ouvir-me pedir ajuda, voou ao meu lado e me sustentou. E eu apoiei meu braço direito nela. Olhei-a quase agonizante e encontrei nela a imensidão de minha vontade íntegra, sem ter havido nunca ruptura alguma entre a minha vontade e a sua. Minha vontade é vida, e como a vontade do Pai era inamovível
e a morte me vinha das criaturas, outra criatura que encerrava a vida de minha vontade me dava a vida. E eis que a minha mãe, que no portento da minha vontade me concebeu e me fez nascer no tempo, e agora me dá pela segunda vez a vida para fazer-me cumprir a obra da redenção. Depois olhei para a esquerda e encontrei a pequena filha da minha vontade, Luísa. Te encontrei como primeira, como séquito das outras filhas de minha vontade. E assim, como exército, como séquito, quer dizer, exército, como parte do exército das outras filhas da minha vontade, primeira. E assim como a minha mamãe, a quis comigo, como primeiro elo da misericórdia, com o qual devíamos abrir as portas a todas as criaturas. Por isso quis apoiar nela à direita, e te quis como primeiro elo da justiça, para impedir que se descarregasse sobre todas as criaturas como merecem. Então, olha, gente, é importante saber, que a Mãe do Céu é o elo da misericórdia e a Luísa é o elo da justiça. Então, para mim é muito importante essa informação, porque hoje eu estava perguntando para Jesus sobre isso. Então, com estes dois apoios, eu me senti dar novamente a vida. E como se nada tivesse sofrido, com passo firme, fui ao encontro de meus inimigos, e em todas as penas que sofri em minha paixão, muitas delas capazes de me dar a morte, estes dois apoios não me deixavam jamais. E quando me viam a ponto de morrer, com minha vontade que continham, me sustentavam e me davam como tantos goles de vida. Os prodígios de minha vontade! Quem pode jamais numerá-los e calcular seu valor? Por isso amo tanto a quem vive de minha vontade, reconheço nela meu retrato, meus nobres traços, sinto nela meu mesmo alento, minha voz, e se não a amasse, me defraudaria a mim mesmo. Seria como um pai sem geração. A corte, a coroa, como poderia chamar-me rei? Então o meu reino é formado por aqueles que vivem na minha vontade, e deste reino eu escolho a mãe, a rainha, os filhos, os ministros, o exército e o povo. Eu sou tudo para eles e eles são tudo para mim. Então vamos tentar pegar nesse pedaço, que é um trecho grande, então vou tentar pegar esse pedaço para poder entender. Então Jesus ele está aqui no horto agonizante, no horto do Getsemane, e a Luísa chegou para poder secar o suor dele, estava sofrendo muito suor de sangue. E Jesus, com uma voz muito apagada e agonizante, disse que foi muito dura e penosa a agonia dele no horto, talvez mais penosa do que a própria cruz. Então muito forte, Porque se esta foi o cumprimento, a cruz foi o cumprimento e o triunfo sobre todos, aqui no horto foi o princípio. E os males sempre se sentem mais no princípio do que quando estão por terminar. Então a gente entende, o que ele está querendo dizer. Não tem muito o que falar disso, Sempre é mais no princípio, o problema é sempre mais no princípio do que no final. Como a gente está assim ainda sentindo, a gente está sentindo que as coisas estão difíceis, que tudo que aconteceu no mundo está sendo muito difícil, tudo que aconteceu já e que ainda está acontecendo é difícil, e ainda falam que é o princípio das dores, Então a gente entende que realmente o princípio das dores é sempre mais difícil, ainda mais a igreja, tudo que está sofrendo, toda a apostasia, que está se desenvolvendo. A apostasia é a parte mais difícil, dos sinais da vida de Cristo. Não tem coisa mais triste do que a apostasia, Não é muito fácil lidar com isso, não. É muito difícil a gente lidar com isso, tentar ver isso, o que está acontecendo. Aqui no horto foi o princípio, então, e os males se sentem mais ao princípio do que quando estão por terminar. Mas nesta agonia, a pena mais dilacerante foi no momento em que todos os pecados, foram me trazidos um a um. Então, cada pecado de cada criatura foi trazido para a mente de Jesus, um a um. A humanidade compreendeu a enormidade de cada pecado, cada delito. Levava a morte e o selo da morte a um Deus, que era o motivo pelo qual ele estava indo para a morte. Então, no momento da agonia, ele estava sabendo, passando pela agonia de todos os pecados. Imagina assim, as almas, quando elas estão no momento da morte, na agonia delas,
o demônio chega lá para mostrar para elas o motivo, né, da morte delas. Tipo assim, como se fosse o motivo delas estarem morrendo. Porque não era para elas morrer, era para elas viver para sempre. Então, aí naquele momento da morte, a pessoa, o demônio ele aproveita que é o momento que a pessoa está sofrendo e tal, e aí ele traz para a mente da pessoa, né? E é justo isso, né? Nesse momento ele tem essa liberdade para fazer isso. Traz as verdades dos pecados, né? Principalmente acusando a alma. Dependendo se a alma não tiver a ajuda de Jesus, a ajuda de Nossa Senhora, porque ela não é consagrada, alguma coisa assim, ela vai receber a visita de Satanás, né? Enche de demônio no quarto da pessoa. A Luísa, nossa Santa Faustina, via essas cenas. Via muitas cenas desse tipo. Na hora do agonizante. E aí o acusador vem e traz toda a memória da pessoa, toda a vida dela. Ela lembra de tudo que ela fez na vida, e principalmente os pecados. E ele começa a falar, olha só como você é uma pessoa odiosa. Olha como que você é uma pessoa que, né, não merece nada. Né? Você vai encontrar com Deus. Você tem coragem de encontrar-se com Deus? Depois de tudo isso que você fez? Então, dependendo do pecado que a pessoa tem. E é assim, mesmo se ela tiver confessado os pecados, o demônio não tem misericórdia. Ele vem do mesmo jeito. Para ver se a pessoa acredita que Jesus perdoou mesmo. E aí a pessoa tem que protestar nesse momento contra o demônio, dizendo, eu não sei por que você está me acusando. Você é um mentiroso. Tem que humilhar Satanás. Você é um mentiroso, porque eu confessei esses pecados e já estou liberto, já estou curado, já estou... E aí ele dá risada. Você acredita mesmo? Você acredita mesmo que Jesus te perdoou, você sendo essa pessoa que você é, nojenta? Você tem certeza mesmo? Você acredita? E a pessoa tem que professar fé. Eu acredito. Some daqui. E tem vezes que tem pessoas que não conseguem passar por isso. Tem pessoas que não conseguem passar por esse momento, né? E não acreditam, né? Às vezes não tem aquela fé verdadeira, né? Na misericórdia de Jesus. Então, precisa-se, né? Então, esse momento é muito difícil. E Jesus, como ele ia morrer e ele estava assumindo sobre si os pecados de toda a humanidade, o que ele estava passando? A agonia dele. A agonia dele foi o demônio vir mostrar a mesma coisa. Falar para eles, olha só, você vai morrer. Olha só o que você está arrumando para sua cabeça. Porque o motivo da morte que você está pegando é os pecados das pessoas. Você é um bobo, você é inocente. Você vai morrer por causa do pecado de outra pessoa. Por causa de todas essas pessoas, você vai pegar tudo isso. O que é isso? Que absurdo. Entendeu? Então, assim, e o demônio mostrava, olha só, esse aqui não merece, não. Você vai derramar sangue por esse aqui, mas esse aqui não adianta, ele não vai se converter. Não adianta, tá? Esse outro aqui também nem adianta. Olha só que tipo de pecado que essa pessoa comete. É muito presunçosa, muito orgulhosa, de jeito nenhum. Então, Jesus via tudo isso. E por isso que ele suava sangue. Foi muito insuportável esse momento. Então, era muito difícil. Todos os pecados foram trazidos um a um para Jesus ver. E ele compreendeu toda a enormidade deles e cada delito levava o selo da morte de um Deus. E estava armado com espada para me matar. Então, foi fácil não. Diante da divindade, a culpa me parecia tão horrenda e mais horrível que a própria morte. E só ao compreender o que significa pecado, eu me sentia morrer e morria na realidade. Gritei ao Pai e ele foi inexorável. Ele falou, você vai ter que passar por isso. Você vai ter que passar por isso. Eu quero. E o Pai, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Não houve um só que ao menos me desse uma ajuda para não me fazer morrer. Gritei a todas as criaturas que tivessem piedade de mim naquele momento, mas em vão. Assim, porque ele queria que alguém viesse para assumir com ele aquela bronca. É muito grande aquele sofrimento. Então ele naquele momento ele pediu ajuda. Pediu ajuda dos apóstolos, eles não quiseram, né, não conseguiram, dormiram, mas foi Deus que permitiu, né, porque Jesus tinha que estar sozinho, né. Então era um momento assim, do Pai está testando seu filho, né? Assim que a minha humanidade definhava, estava por receber o último golpe de morte. Mas sabes quem impediu a execução total da morte? Quem sustentou a minha humanidade para não morrer? A gente pensa que foi um anjo de Deus que foi lá e consolou Jesus, né?
apareceu um anjo que a Valtorta viu, né, outras pessoas viram. Mas aí ele vai, né, escondeu quem realmente foi. Que quem realmente foi lá para sustentar e impedir de vez que Jesus morresse ali mesmo, né, de tristeza e tudo mais, foi a Nossa Senhora e a Luísa Picarreta. Os dois apoios. Entenderam? Então, apareceu primeiro a minha inseparável mamãe. Por causa da minha mente, na mente de Jesus, né? Ele não fala isso, mas na mente de Jesus veio a esperança. Maria, a mulher perfeita. O para que valia a pena eu estar morrendo. Né? Então, ele precisava desse apoio. Para que valia a pena eu estar morrendo? Por todos esses pecados. Por causa de uma pessoa, pelo menos, garantiu que eu possa fazer. Porque os outros não... Todos os outros pecadores do mundo não valiam tanto sacrifício de Jesus, mas Nossa Senhora valia. Então ela foi o grande apoio para que Jesus pudesse conseguir, né, seguir em frente. Né? E ela, ao ouvir-me pedir ajuda, voou ao meu lado e me sustentou. E eu apoiei meu braço direito nela. Olhei para ela quase agonizante e encontrei nela a imensidão de minha vontade íntegra. Né, porque ela era perfeita, então valia a pena. Sem ter havido nunca ruptura alguma entre a minha vontade e a dela. A minha vontade é vida. E como a vontade do Pai era inamovível, né, não mudava, e a morte me vinha através das criaturas, outra então criatura que encerrava a vida de minha vontade me dava a vida. Então a Nossa Senhora conseguia dar a vida por causa que ela tinha a mesma vontade do Pai. Então ela fortalecia pela vontade divina a Jesus, que é a mesma vontade de Jesus, e conseguia dar essa força para sustentar Jesus nesse momento. E também o que sustentava Jesus era justamente vê-la, né? Vale a pena, ela vale a pena o meu sacrifício, ela vale a pena, precisava disso. Quando você está para poder fazer um grande sacrifício, você tem que ter um motivo para você poder falar assim, nossa, vai valer a pena eu derrubar esse sangue, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Entendeu? Porque ele não sabia. Como que ele ia saber que os outros todos iam valer a pena? Porque depende da vontade e da liberdade de cada um de nós. Mas ele já tinha Nossa Senhora, que já estava com a vontade dela, com a vontade íntegra, entregue a ele. Então, ele tinha certeza que uma pessoa era certeza de salvação. Uma pessoa era certeza total. Né? Então, é muito importante isso. E aí depois, eis que minha mãe, que no portento da minha vontade me concebeu e me fez nascer no tempo, e agora me dá pela segunda vez a vida. Ela deu pela segunda vez a vida para ele, para fazer ele cumprir a obra da redenção, para ajudar ele nisso. Depois olhei para a esquerda e encontrei a pequena filha da minha vontade, a Luísa. Eu te encontrei como primeira, como secto das outras filhas de minha vontade. E assim como minha mamãe, eu a quis comigo, como primeiro elo, que a quis comigo como primeiro elo da misericórdia. Então Jesus, ele viu a Nossa Senhora como elo da misericórdia, né, que valia a pena ele se sacrificar por misericórdia a todas as pessoas, por causa de Maria Santíssima, né, que foi pela graça, totalmente pela graça e da misericórdia que ela existe, né, foi totalmente pela misericórdia que Nossa Senhora existe, pela pura bondade de Deus, né, gratuita, né, total gratuita, porque foi um investimento total que Deus fez ao criar os seus filhos, ao colocar os seus filhos na terra, né? Ao criar a humanidade. Então, ela é o primeiro elo da misericórdia, com a qual devíamos abrir as portas para todas as criaturas, por isso quis apoiar nela à direita. E eu te quis como primeiro elo da justiça. Então, a Luísa, ela é o elo da justiça, por quê? Porque ela, por ser vítima, por ela poder voltar à ordem depois de já ter pecado, né? De ter passado pelo pecado, e ela ter aceitado pela vontade dela, dar a vontade dela para Jesus, e sendo elo, né, de justiça, porque ela fez isso pela verdade, pelas verdades, pelo conhecimento da verdade. Ela fez isso após já ser filha, né, filha do pecado, após o processo todo. Nossa Senhora foi antes, né, e a Luísa foi depois, que ela, né, que Jesus já tinha morrido, que Jesus já tinha se sacrificado, né? A Luísa já tinha o elemento justiça, ela estava dando a Jesus, né, a gratidão, a reparação. A Nossa Senhora não, a Nossa Senhora que trouxe Jesus à Terra, né? Então a Nossa Senhora era um pedido, era a misericórdia de Deus se manifestando para as pessoas. Então ela estava sendo um instrumento de dar a vida para Jesus, para poder Jesus fazer a sua missão. Então é o elo da misericórdia, o dar, né, misericórdia.
A Luísa é o elo da justiça, que é o fato de devolver. É Jesus recebendo de volta, né? Entendeu? Então, por isso ele é o elo da justiça, recebendo de volta através dos filhos da divina vontade, e ela sendo a primeira filha da divina vontade, o exército dos filhos da divina vontade, que ele, através de nós, vai receber de volta toda a reparação e gratidão que as outras criaturas não deram para ele. Então, é o elo da justiça. Então, é muito importante entender isso. Aí, por que eu falei que era importante eu saber disso? Confirmar para mim. Por causa de hoje. Por causa do que aconteceu na minha casa hoje. Né? Essa situação que eu passo, às vezes que eu tenho que corrigir a ordem na minha casa, que eu tenho que fazer justiça quando eu estou sendo injustiçada, e eu questiono Deus, será como que eu devo me comportar? Mas como Jesus ele fala para mim, eu te dei o dom da verdade, eu te dei o dom da justiça, que é a divina vontade. Você é uma filha da divina vontade, você repara, você corrige o fluxo. As outras pessoas, elas ficavam quietas e ficavam ali. Você não. Você é um elo de justiça. Você é, junto com Luísa, o elo de justiça. E isso que você faz de corrigir o curso das coisas através da verdade é justiça e reparação de justiça. Então, você tem que ser esse elo, né? Então, eu fico feliz por isso, porque quando eu corrijo meu esposo por ele ter feito alguma injustiça e eu preciso ser dura com ele, é um sofrimento para mim. Mas é importante, Jesus fala, é importante, essa é uma reparação que outras mulheres não são capazes de fazer e que eu, na justiça, na base da divindade, na divina vontade, pelo dom da divina vontade, pela verdade, eu faço essa reparação, que as outras mulheres não é capaz, é um ato que eu preciso ofertar, de reparação. E sofri, falar que não, eu sofro, você sofre quando você vai fazer esse tipo de coisa. Mas esse sofrimento é puro amor por Jesus, é por amor a Jesus que você vai lá e fala, você está errado, você não deveria fazer dessa forma, você está descontando na sua esposa, a aflição que você está sofrendo, isso é errado. Eu fiz corretamente, do jeito que você pediu, você não deveria ter me chamado a atenção dessa forma, você está descontando em sua esposa. Se fosse outra pessoa que estivesse aqui, você não estaria fazendo dessa forma, mas comigo você faz dessa forma. E aí eu mostrei para ele, ele viu, de verdade, ele viu o erro e pediu desculpa na mesma hora, mas ele recebeu os castigos também na mesma hora. Aconteceu tudo instantaneamente. E essa defesa de Jesus em meu favor, acabou me defendendo. Então, assim, complexo essa situação. A gente tá reparando Jesus em situações novas que nunca se viram como reparação. Nunca se viram situações dessa como reparação. Sempre foi visto situações assim como pecado, como briga, como discussão, como desordem. Não é. É guerras espirituais pacíficas para trazer a paz. É uma batalha da justiça para trazer a paz. Depois veio a paz. A paz veio, se instalou após isso. Então, nós somos parte desse elo de apoio da justiça. Isso é importante saber, das reparações a Jesus. Para que todos esses conhecimentos que ele nos dá, ele fala assim para mim, Aline, o que você faz? Você usa o conhecimento que eu te dou. Então, a minha palavra está sendo produzida, está sendo até que enfim usada para ser feito justiça. Porque as pessoas não usam a minha palavra para fazer justiça. As pessoas não têm esse costume. E a minha palavra serve para fazer justiça. Serve para poder inundar de verdade o coração de alguém que está no momento errado. E você faz isso através da minha palavra. Isso é coisa inédita. É difícil alguém fazer. E aí você faz com toda a coragem, até sofrendo, apesar de... Você faz. E você tem coragem. Você não se deixa bater pelo medo, pela culpa, depois de ficar culpada por ter feito isso e tal. Você não fica por causa de você deixar eu livre dentro de você. É isso que Jesus fala para mim. E eu fico em paz. Ele fica me deixando em paz. Então é o elo da justiça. Então, com estes dois apoios, eu me senti dar novamente a vida. Como se nada tivesse sofrido. Olha lá, como se nada ele tivesse sofrido. Ele ignorou tudo que ele tinha passado, porque tinha 2 pessoas para garantir. E com um passo firme fui ao encontro dos meus inimigos. E em todas as penas que sofri na minha paixão, muitas delas capazes de me dar a morte,
estes dois apoios não me deixavam jamais, nem Luísa e nem Nossa Senhora, né? E tanto que a Madalena representa a Luísa, viu, gente? A Madalena representa a Luísa. A presença da Madalena, ela é a representação da Luísa também lá no momento ali. Tanto que o nome da Luísa, né, no local, sabe quando a pessoa muda de nome para participar de uma ordem religiosa? Então, o nome da Luísa era Madalena. Era Madalena na ordem religiosa que ela assumiu lá, que acho que é as Filhas do Divino Zelo, não sei. Eu sei que ela entrou numa ordem religiosa e colocaram o nome dela de Madalena. Mudou o nome dela para Madalena. Então, com estes dois apoios, eu me senti dar novamente a vida. E como se nada tivesse sofrido, com passo firme fui ao encontro de meus inimigos. E em todas as penas que sofri em minha paixão, muitas delas capazes de me dar a morte, estes dois apoios não me deixavam jamais. E quando me viam a ponto de morrer, com minha vontade que me continham, me sustentavam e me davam como tantos goles de vida. Ó, os prodígios de minha vontade, quem pode jamais numerá-los e calcular seu valor? Por isso, amo tanto a quem vive da minha vontade. Reconheço nela meu retrato, meus nobres traços. Sinto nela meu mesmo alento, a minha voz, e se não a amasse, me defraudaria a mim mesmo. Seria como um pai sem geração, sem o nobre cortejo de sua corte e sem a coroa de seus filhos. E se eu não tivesse a geração, a corte, a coroa, como poderia chamar-me rei? Então meu reino é formado por aqueles que vivem na minha vontade. Tá vendo? O reino dele é só por essas pessoas. E deste reino eu escolho a mãe, a rainha, os filhos, os ministros, o exército, o povo. Eu sou tudo para eles e eles são tudo para mim. Então, as pessoas que vão ser desse exército, né, da divina vontade, são só os filhos da divina vontade aqui da terra. É só esses que ele considera. Porque daí, depois, é só o que vão para o céu. Os outros é os que são bem-aventurados no céu. O que ele considera. Antes disso, ele não considera assim. Você pensa que ele considera a pessoa que não vive na vontade dele? Que vive na vontade humana? Não considera. Ele considera de verdade como cortejo no céu, para o céu da sua corte, só aqueles que vão para o céu. Então, tem muita gente que está na terra, que pode estar fazendo muita coisa de santidade humana, mas aí depois, de repente, né, alguma coisa acontece no curso, né, da vida ali, que ela acaba não sendo parte desse cortejo, vai saber. Então, corre-se o risco. E por isso que a divina vontade é a única santidade para esse tempo, é a única santidade que vale a pena investir nesse tempo, é a divina vontade. Não tem outra. Só que tá difícil, viu? A guerra tá muito grande, a batalha tá muito terrível. E a gente tá sofrendo uma batalha muito grande, vocês não têm ideia de como o demônio tá vindo com tudo contra a gente. Vocês não percebem, mas eu percebo claramente o que o demônio tá fazendo. E tá sendo muito difícil. Tá sendo muito difícil. Aí eu tô pedindo pra Deus me dar, assim, me dar luz do que eu devo fazer. Porque tá sendo muito complicado. Eu não sei mais o que fazer pra poder conseguir, sabe? Ver futuro, né, no nosso trabalho, sabe? Tá difícil. Eu peço para Deus me dar força para poder, né, entender o que fazer, porque o demônio tá vindo com tudo, vocês não têm ideia. Como tá sendo difícil, eu não sei nem explicar isso, porque é muito complexo. Mas assim, só Deus na causa. Aí esse trecho é muito longo, agora eu vou para a segunda parte dele. Então, continuando, depois estava a pensar no que Jesus me dizia e dizia entre mim: como se faz para pôr em prática isto? E Jesus, regressando, acrescentou: minha filha, as verdades, para as conhecer, é necessário que haja vontade e desejo de as conhecer. Supõe esta estadia com as persianas fechadas. Porquanto o sol haja fora, a permanência está sempre em escuridão. Agora, abrir as persianas significa querer a luz. Mas isto não basta, se não se aproveita a luz para reordenar a permanência, sacudi-la, pôr-se a trabalhar, porque senão é como matar essa luz e fazer-se ingrato pela luz recebida. Assim, não basta ter vontade de conhecer as verdades, se a luz da verdade que o ilumina não busca sacudir-se de suas fraquezas e reordenar-se segundo a luz da verdade que conhece. E junto com a luz da verdade, pôr-se a trabalhar fazendo dela substância própria.
em modo de transparecer por sua boca, por suas mãos, por seu comportamento, a luz da verdade que tem absorvido. Então, seria como se matasse a verdade, e não pondo em prática seria estar em plena desordem diante dessa luz. Então é muito forte isso aqui. Pobre estadia, cheia de luz, mas toda desordenada, transtornada e em plena desordem. E uma pessoa dentro que não se preocupa em reordená-la, que compaixão não daria, tal é quem conhece as verdades e não as põe em prática. Então é muito complexo aqui. É um trecho muito grande, né? Tem mais pedaço aqui também. Vamos ver. Vamos pegar aqui. Aí, como se faz para pôr em prática tudo isso? Né? Ela estava pensando no que Jesus disse sobre a vontade divina, o viver na divina vontade, que ele fala do reino. O reino é formado por aqueles que vivem na minha vontade, e deste reino eu escolho a mãe, a rainha, os filhos, os ministros, o exército, o povo, eu sou tudo para eles e eles são tudo para mim. E aí a Luísa, ouvindo tudo isso, pensando nisso, tudo que ele falou, né, que eu seria um pai sem geração, sem o nobre cortejo de sua corte, sem a coroa de seus filhos, se eu não tivesse a geração, a corte, né, os prodígios da minha vontade, quem pode numerá-los e calcular seu valor? Por isso amo tanto quem vive na minha vontade. Reconheço nessa pessoa meu retrato, meus nobres traços, sinto nela meu mesmo alento, minha própria voz, e se não amasse, me defraudaria a mim mesmo. Seria como um pai sem geração, sem o nobre cortejo de sua corte, sem a coroa de seus filhos. E se eu não tivesse a geração, a corte e a coroa desses filhos, como poderia chamar-me rei? Então o meu reino é formado por aqueles que vivem na minha vontade. Olha, gente, é aqueles que vivem na vontade divina. Olha só, o reino dele. E deste reino eu escolho a mãe, a rainha, os filhos, os ministros, o exército, o povo. Eu sou tudo para eles, eles são tudo para mim. Por isso que ele precisa dessa geração. E a geração só daqueles que vivem na vontade divina. Tá claro aqui. Então ele fala assim, e ela falou assim, então como se faz para pôr em prática essa vida na divina vontade? Como que faz para viver na divina vontade? E ele fala, é as verdades. As verdades, para que você as conheça de verdade, entenda elas, é necessário que haja muita vontade. E o desejo de as conhecer, de entendê-las. Supõe uma estadia com as persianas fechadas. Por quanto sol haja fora da casa, a permanência está sempre na escuridão, ali na casa. A persiana está fechada na casa. Então, supõe uma casa, né? E você, por exemplo, é uma pessoa com os olhos fechados e você é essa casa com os olhos fechados. Né? Por quanto sol haja fora, você não vê o sol, porque seus olhos estão fechados. Né? Então, você fica em escuridão. Agora, abrindo as persianas, abrindo os olhos, significa que você quer a luz. Você quer ver, você quer ler aquilo. Mas isso não basta só você ler, você abrir os olhos e pegar e ler os conteúdos da divina vontade. Não basta. Né? Por quanto sol haja fora, a permanência está sempre em escuridão, e abrir as persianas significa querer, você quer, você deseja, está desejando a luz. Você abriu as persianas, você desejou, apenas desejou, está no período do desejo. Mas isso não basta, se você não se aproveita da luz, né, usando essas palavras para poder realmente reordenar a casa, para poder colocar ordem na sua vida e sacudir a sua casa. Né, por-se a trabalhar para arrumar a sua casa, a sua vida, através das verdades que o Senhor está pedindo. Então, se você não colocar em ordem de verdade, realmente, né, a sua vida, você não vai conseguir. Né? Se você não conseguir colocar em ordem, se você não colocar em plena ordem, você não vai viver na prática a vida na divina vontade, você nunca vai ver os frutos dessa vida na divina vontade. Né? Então, é muito complexo. Eu tô vivendo uma situação dessa com uma pessoa, que eu estou explicando para essa pessoa como ele viver na realidade, né? Fazer as obras mesmo na divina vontade, precisa fazer a realidade acontecer. Não é só infusão, né? Não é só infusão. Ah, Jesus que está pedindo, me dá só infusão, só verdades, só luzes. Então, eu também vou dar só a minha vontade e as minhas orações para Ele. Não vou dar minhas obras. Aí você não está colocando a verdade em prática. Né? Falando com a sua esposa, falando com a sua mãe, né? Saindo para procurar emprego, né? Que é importante. E aí está uma situação de escravidão demoníaca dentro da sua casa, onde você está sendo abusado,
né, de alguma forma pela família, aproveitado pela família de uma forma errada. Tem uma pessoa que está sofrendo isso na nossa comunidade, que ele está sofrendo um abuso, né, moral, abuso de todas as formas, né, dentro da própria casa, né, está sendo colocado como um cúmplice de pecados, né, fora da vontade dele, contra a vontade dele, e ao mesmo tempo ele está sendo conivente, ele sabe disso, mas ele não quer ser, mas é uma pessoa da família, então ele está numa situação que ele vai ter que renunciar, né, ele escolher Deus ou a família dele, né, escolher Deus ou essa pessoa da família. Então é um momento de muita morte que a pessoa está passando, né, muito difícil. E tem várias pessoas aqui na nossa comunidade que estavam vivendo, ou estão ainda vivendo sob uma escravidão, de um jugo de escravidão, né? E que Deus, na divina vontade, está obrigando, e não adianta eles fugirem, ele obriga essas pessoas a reagir, a fazer alguma coisa de uma vez por todas, para poder, né, resolver. Não é fácil, né? Um é com a mãe, o outro é com a esposa, sabe? E é incrível como eles estão tendo dificuldade. O outro é com uma, né, tipo, num movimento, numa seita, eu não sei explicar. E é engraçado que eu percebo, as mulheres não têm tanto dificuldade com isso. Algumas têm com o esposo, mas elas conseguem. Parece que Jesus, não sei o que acontece, né? Com as mulheres parece que é mais fácil, mas com os homens, na divina vontade, está sendo muito difícil. Muito mais difícil, gente. Os homens conseguirem, né, fazer a ordem total na vida deles, ordenar a vida deles. Está sendo bem difícil, né? Está sendo muito complexo. Os homens que eu estou acompanhando na divina vontade são os que, nossa, como eles estão difíceis para conseguir. Não é tão simples, né? Porque eles são responsáveis pelas pessoas, né? Eles se sentem responsáveis pelas pessoas, né? E aí eles se apegam muito à pessoa humana, às pessoas humanas, né? Eles se sentem muito dependentes, né? A mulher, eu acho que não. A mulher, ela já não é tanto assim, ela é mais corajosa, mais ousada, né? É complexo explicar. Mas tem acontecido isso na nossa comunidade, dificuldade dos homens para viverem e colocarem em prática a vida na divina vontade. Está sendo muito difícil para eles. Muito difícil mesmo. Assim, não basta ter vontade somente conhecer as verdades. Se a luz da verdade que o ilumina não busca sacudir-se de suas fraquezas. Lá, você tem que sacudir você das suas fraquezas. E os homens são muito mais fracos que as mulheres. Muito, não tem nem comparação, vocês não têm ideia. E reordenar-se segundo a luz da verdade que conhece. Então, um homem conseguir, né, ordenar a sua vida, está sendo difícil. Reordenar-se segundo a vontade de Deus, né? E sacudir-se das suas fraquezas. E junto com a luz da verdade, pôr-se a trabalhar, fazendo dela substância própria. Então, é através da verdade que esse homem, essa mulher, né, seja quem for que estiver vivendo a divina vontade, vai ter que usar a verdade pura. É por causa da divina vontade. Vai ter que assumir. É por causa de Deus que eu vou fazer isso. É por causa de Deus. Tem que ter essa coragem, né, de fazer a verdade se transformar numa realidade verdadeira na vida dessa pessoa. Só assim. E isso é uma coisa difícil, porque é o que eu falei hoje com uma pessoa, né, que eu estou atendendo. É muito difícil, porque a pessoa tem medo de que realmente, será que Deus realmente vai me segurar nas mãos? Será que Deus realmente vai colocar a mão debaixo dos meus pés? O homem tem muita dificuldade para acreditar. Por isso que Jesus fala muito de filhas da divina vontade, porque eu acho que ele mesmo sabe que os homens são muito, muito mais apegados a si mesmos do que nós, do que as mulheres, né? Então é incrível, gente. Incrível como a dificuldade do homem. Eu falo mesmo porque é. E tá fazendo dessa verdade a substância própria, em modo de transparecer por sua boca a palavra, por suas mãos, por seu comportamento a palavra de Deus, a verdade, a luz da verdade que tem absorvido pela verdade da divina vontade. A ordem. Então seria como se matasse a verdade, né? Se você não colocar essa vida em ordem, na prática, você está matando tudo que você está aprendendo. E a pessoa está vendo isso, ela sabe que é isso mesmo que acontece. Que ela está matando, porque não dá para fazer pela metade. Dá para ver que não dá para fazer pela metade. Né? E não pondo a palavra em prática seria estar em plena desordem diante dessa luz. Pobre estadia, cheia de luz, mas toda desordenada, transtornada em plena desordem. Então é a casa, pobre casa,
pessoa que está cheia de luz, mas está toda desordenada. Olha só, a pessoa está cheia de luz aqui na nossa comunidade, mas ainda está toda desordenada, né? Porque não consegue colocar a vida em ordem, a prática da vida em ordem realmente. Transtornada e em plena desordem a casa. E uma pessoa dentro que não se preocupa em reordená-la, que compaixão não daria? Tal é quem conhece as verdades e não as põe em prática. Isso está acontecendo. Jesus está pedindo para certas pessoas colocar as verdades em prática e está sendo difícil. Deve saber que em todas as verdades, como primeiro elemento, entra a simplicidade. Se as verdades não fossem simples, não seriam luz e não poderiam penetrar nas mentes humanas. E é super simples. É super simples. O marido que tem que pedir para sua esposa, né, ser respeitosa com ele, fazer a vontade de Deus no casamento, ser o amor que ele precisa que ela seja, pedindo para ela se colocar em ordem, o filho que pede para a mãe se colocar na ordem, né, e parar de cometer coisas erradas. Então, está sendo complexo para eles, está sendo difícil, né, com medo de perder essas pessoas para sempre, né, de não tê-las mais, mas só que eles estão salvando elas, né, eles não sabem disso, né, eles não acreditam que eles estão salvando elas, né, por quê? Porque não veem o que Deus vê, né, não veem com fé e verdade o que Deus quer fazer. Não conseguem ver, só vê aquilo que é difícil, só vê a base da dificuldade, né? Aquilo que está sendo difícil para ele e o sofrimento que ele imagina que vai ter, porque não acredita de verdade em Deus, não acredita de verdade que Deus vai resolver, que Deus tem poder, né? E aí, enquanto essa pessoa tem alguma dificuldade para deixar Deus agir, ela não vai ver Deus agir nunca. Deve saber que em todas as verdades, como primeiro elemento, entra a simplicidade. E se as verdades não fossem simples, não seriam luz e não poderiam penetrar nas mentes humanas para iluminá-las. E onde não há luz, não se pode distinguir os objetos. A simplicidade não só é luz, mas como o ar que se respira. Que, embora não se veja, dá respiração a tudo, e se não fosse pelo ar, a terra e todos ficariam sem movimento. Assim que se as virtudes, as verdades não levam a marca da simplicidade, serão sem luz e sem ar. É simples, é você ir lá falar a verdade para a pessoa, fazer o que tem que fazer. É simples, você vai lá e prova que, né, que você está certo e que a pessoa está errada. Né? Você vai lá e fala a verdade dura e crua. É simples, mas só que a pessoa não tem coragem. Medo e falta de fé. Falta de plena confiança em Deus, de que Deus está junto nesse e que Deus vai garantir, né, sustento nessa situação. Não acredita. E aí, enquanto não der o passo, né, me dá força, Senhor, me ajuda, Senhor. Não é assim, não funciona assim. É você vai e depois que Deus te dá força. É na hora que você estiver lá que Deus vai te dar força, não é antes. Então, é isso que é o problema. A pessoa fica dependente, esperando de Deus, mas Deus não vai fazer nada. Ele está esperando você. Enquanto você não der o seu passo, Deus também não dá dele. Entendeu? Ele só vai vir em contrapartida ao que você fizer. Então, acontece isso muito, né? Então, o próximo trecho é o volume 14, dia 23 de junho de 1922. As verdades são mais que sóis. Quem não está vazio de tudo de sua vontade não pode ter certo conhecimento do querer divino. Então, é aquele vazio que vocês têm que fazer, que eu falei ontem, né? Lá no vídeo que eu fiz, o 3, que eu fiz lá da vida de Jesus vivendo em nós. Falei isso bastante sobre esse vazio ontem. Fácil não, gente. Quem não está vazio de tudo de sua vontade não pode ter certo conhecimento do querer divino. Principalmente Jesus, ele está batendo muito na tecla, né, desses vídeos que a gente está assistindo, né, religiosos por aí, que esses vídeos batem muito na tecla que só o rosário vai salvar, que só a Bíblia vai salvar, que só a Eucaristia, a missa vai salvar, né? E são coisas assim importantes, mas não é tudo que precisa para salvar, não é tudo. Né? Mas aí tá batendo muito na tecla. Então as pessoas que não tiverem vazias até dessas coisas, elas não vão conseguir penetrar no conhecimento da divina vontade, não vão realmente mergulhar de todo o coração. Não estou dizendo que é para deixar de lado a missa, não estou deixando deixar de lado nada. Eu já falei milhares de vezes aqui como funciona, mas só que mesmo assim as pessoas estão se apegando a essas coisas e não adianta mesmo, sabe? Elas não conseguem se esvaziar dessas coisas, da preocupação que elas estão tendo com isso. Porque em todo material que você vê católico,
pouco só se fala sobre rosário, que é o único meio de salvação. Fala que o rosário é o único meio de salvação. É estranho, gente. A gente tem que começar a ficar esperto, né? Ficar esperto. O rosário é muito importante, mas ela não é o único meio de salvação, gente. Entendeu? A palavra de Deus é muito clara. Tem muito mais do que o rosário. Então, não é que, que você vai se perder se você rezar o rosário, mas você não vai ter mais nada além de rezar o rosário. Se você ficar só no rosário, entendeu? Tá acontecendo alguma coisa que o demônio tá tentando, sabe? Desculpa, mas é alguma influência, sim. Que ele tá tentando tirar a atenção das pessoas na meditação. Né? Ele tá usando uma estratégia para tirar a atenção das pessoas da divina vontade, estudar. É isso que eu vejo. É isso que Jesus mostra para mim. Porque o demônio é esperto, ele tem que não ter esses filhos da divina vontade. O demônio está trabalhando para não existir o reino da divina vontade. E o reino da divina vontade precisa desse trabalho muito forte de estudar o livro do céu e colocar em prática essas verdades. Como que a pessoa vai fazer isso se ela está perdendo... Não é perdendo tempo, desculpa, mas ela está gastando um tempo muito valioso que ela poderia estar estudando com o rosário. Meu Deus do céu, eu gostaria de rezar o rosário todos os dias, porque eu amo, não tem nada de errado nisso, mas eu preciso me doar para poder dar essas verdades do livro do céu para as pessoas, eu preciso me dedicar. E Jesus fica mostrando para mim, filha, não para, não cansa. E às vezes eu fico questionando Jesus e fico brigando com Jesus, se o Senhor estiver me enganando. Se o rosário for o único meio de salvação e eu tô aqui sem rezar rosário, gastando meu tempo com o livro do céu, Jesus, eu já cheguei a falar isso com Jesus. É um absurdo. O quanto que o rosário, né, essa situação de insistência do rosário está sendo um problema. Está sendo um grande problema. E Deus está tendo que me fazer formar o vazio todo dia. Todo dia. Todo dia. Quem não está vazio de todo o seu querer, não pode ter certo conhecimento do querer divino. E aí você fica questionando, mas a vontade de Deus não é rezar o rosário? Porque toda hora só fala de rosário. Os exorcismos, um monte de vídeo de exorcismo, que o demônio fala que o único jeito de vencer ele é o rosário. Tem outras coisas também que ele não pode, né, mentir totalmente, não sei se ele pode mentir, mas eu não acredito plenamente que um demônio no exorcismo vai falar a verdade plenamente. Ele vai falar aquilo que ele achar que é interessante para enganar a gente. Para poder tirar a nossa atenção daquilo que é essencial. Daquilo que nesse momento é importante. E Jesus deixa muito claro no livro do céu. Esse é o tempo em que ele quer os filhos da divina vontade. E a gente não vai ser filho da divina vontade facinho. Sem tentações, sem dificuldades. Sem ver problemas, sem ataque do demônio em direção a essas verdades. O demônio tem ódio dessas verdades. E ele vai fazer de tudo para as pessoas tirar a atenção delas. Vai fazer de tudo para tirar a atenção delas. E aí você vê padres rezando o rosário todos os dias de manhã. Né? Meio-dia reza outro terço. Aí depois à noite reza outro terço. Né? E eles que são as pessoas católicas, nós não somos. Eles são os santos, nós não somos. E aí? Que situação a gente está passando? Só Deus na causa. Então, eu coloco nas mãos de Deus, né? Eu rezo o terço, eu rezo a Ave Maria, se deixar o tempo todo eu estou rezando. Não paro de rezar. Mas, né? Eu dou prioridade para o livro do céu, para essas verdades que estão realmente mudando a minha vida. Estão me dando realmente sinais de que a santidade é verdade de verdade. De verdade. É o que realmente eu vejo na prática. A virtude sendo realmente experimentadas de verdade, sendo produzidas na minha vida. A mansidão, a paciência, tudo que eu estou aprendendo, né, de imitação de Jesus Cristo. A vida divina que eu percebo de Deus. Das verdades, né, das luzes produzidas para a compreensão de Deus aqui na terra, viver já aqui na terra o que é no céu. Entendeu? E essas orações profundas de meditação, contemplação, de entendimento de tudo que Deus fez, eu acho que não tem como falar que isso não é a vontade de Deus, que
isso realmente não é o que Deus deseja nesse tempo. Entendeu? Mas que eu tenho certeza que está tendo uma guerra contra essas verdades, está tendo. E o demônio, ele vai usar todos os artifícios, até coisas boas, como o rosário, né? Para poder tirar a atenção das pessoas católicas desse conteúdo. Eu tenho certeza que é isso que está acontecendo. Jesus coloca isso no meu coração e eu não deixo de falar. Não deixo de falar. Estava pensando entre mim. Jesus diz tantas coisas de seu santíssimo querer. Vai acabar a bateria do meu celular, então não vai dar para gravar pelo celular mais. Eu estava gravando pelo celular, vou gravar só pelo vídeo agora. Estava pensando entre mim, e Jesus diz tantas coisas do seu santíssimo querer, mas parece que não é compreendido. E mesmo os próprios confessores parecem duvidosos, e diante de uma luz tão imensa, não ficam nem iluminados, nem movidos a amar a um querer tão amável. Agora, enquanto isso eu pensava, meu sempre amado Jesus, colocando um braço no meu pescoço, me disse: minha filha, não te admires por isso. Quem não está vazio de todo o seu querer, não pode ter certo conhecimento do meu. Porque o querer humano forma as nuvens entre o meu querer e o seu. Tá vendo? O querer humano das pessoas está formando as nuvens entre o querer divino e o nosso. E impede o conhecimento do valor e efeitos que a minha vontade contém. Impede. Então, se o nosso querer humano, de coisas, né, da terra, que são faladas que é do céu, mas que são coisas que estão difundidas muito pelo humano, né, pela preocupação humana de fazer, porque está tendo essa preocupação, forma nuvens entre o que vem infuso do sobrenatural e espiritual de Deus, né? Então, se a gente pegar na mão um terço, né, um terço, e a gente falar que isso aqui é real, olha, real isso aqui realmente vai me garantir o céu. Mas só que você está rezando, distraído, você não está de todo o coração ali, mas só que você fala, aqui é o único jeito de eu ir para o céu. Mas o que adianta você não estar de todo o coração ali? Não é aquilo que de todo o coração você está fazendo por amor a Deus, e muitas vezes você não está meditando de verdade as coisas que Deus está falando, você está cheio de problema na sua cabeça, e os seus pensamentos que estão reinando dentro da sua cabeça. Entendeu? Eu acredito que é isso que acontece quando reza o terço, muitas vezes. Né? Muitas vezes as pessoas, nem todas conseguem realmente meditar de verdade, né? Lembrar de Jesus ali. Muitas vezes é o problema dela que está ali naquelas palavras repetitivas. Não estou falando que não deve ser rezado. Eu amo o terço, mas tem que ter, né, mais do que isso. Não é só terço, tem muito mais. Eu acredito que sim, e é o livro do céu, e é a verdade do livro do céu, e é a vida na divina vontade, que é o mais de Deus que ele trouxe pra gente. E é católico, tá? Totalmente católico, né? Católico, é um livro aprovado pela igreja, né? Meu Deus, não tem que falar, tá tudo certo, né? É uma santa que está sendo um processo de beatificação, tá tudo certo, não tem por que a gente ter dúvida. Então, mas mesmo assim, de tanto que a gente ouve material de todo tipo católico, cada vez mais falando que o rosário é o único jeito, a única coisa que salva, realmente complexo. Fica difícil mesmo a gente lutar contra isso, não tem o que fazer, é só entregar para Deus mesmo a nossa preocupação, né, de tentar ajudar Jesus, né, fazendo nossos vídeos, tentando aqui não parar de fazer escola, sendo os mais sinceros possíveis, colocando o nosso coração no coração de Deus, deixando que o coração dele se transfigure no nosso, e a gente abrir a nossa boca e expressar, né, o que é para ser falado, né? Então, assim, na época de Jesus mostra para mim, na época de Jesus também tinha muitas práticas religiosas que eles falavam que era o que ia salvar, principalmente o sábado, né? Então eu comparo um pouco o rosário, até Jesus compara um pouco o rosário com o sábado dos judeus. Porque lá, nossa senhora, até Jesus tinha que respeitar o sábado, até Jesus tinha que respeitar, porque, nossa, se alguém visse ele no sábado trabalhando ou fazendo curas ou qualquer coisa, era um escândalo. E aí ele teve que se segurar para não fazer coisa errada ali, para poder, né, por causa dos fins da divina vontade, ele teve que trabalhar em questão disso. Então, só Deus na causa. Aí, para mim, o rosário está se transformando numa prática religiosa comparada com o sábado dos judeus, que era tão importante para eles, era imprescindível para eles. Então, está sendo feito dessa forma. O rosário e a Eucaristia também está colocado dessa forma. Então, a gente tem que ficar esperto, porque não é para poder colocar meios no lugar de Jesus. E é isso que está sendo feito. Meios no lugar da palavra de Deus. Nas verdades divinas. Na própria presença de Jesus. Verdadeira, infusa do Espírito Santo. A ação
ação do Espírito Santo, sendo colocado essas coisas no lugar da ação do Espírito Santo na alma. Isso é muito grave. É o que eu acredito realmente que está acontecendo. Só um minutinho. Alisson, cadê a minha extensão que estava aqui que eu uso aqui? Hã? Ué, quem que pegou? A extensão estava aqui. Pergunta pro seu pai se ele pegou, Vinícius. Aí ele fala, não te admires por isto, porque quem não está vazio de todo o seu querer, não pode ter certo conhecimento do meu. Porque o querer humano forma as nuvens entre o meu querer e o seu e impede o conhecimento do valor e efeitos que o meu querer contém. Mas apesar disso, não podem dizer que não é luz. Olhem, nem as coisas que se veem aqui na terra são compreendidas pelo homem. Quem pode dizer como fiz para criar o sol, quanta luz e calor contém? No entanto, veem, gozam de seus efeitos, todo dia está com eles. Seu calor e luz os seguem por todos os lados, e com tudo isso nem sabem nem podem dizer sua altura e a luz e o calor que possui. Liga ali pra mim na tomada. Não é pra tirar as coisas minhas daqui. Quem? Ah, licença. Não tem que mexer nas minhas coisas, não. Liga aí pra mim. Não te admires por isso. Quem não está vazio de todo o seu querer humano não pode ter conhecimento do meu conhecimento. Porque o querer humano forma as nuvens entre o meu querer e o seu. E impede o conhecimento do valor e efeitos que o meu contém. No entanto, o veem, gozam de seus efeitos, todo dia está com eles, seu calor e luz os seguem por todos os lados, e com tudo isso nem sabem nem podem dizer sua altura, a luz e o calor que possui. E se alguém quisesse elevar para conhecer isto, a luz o eclipsaria, e o calor o queimaria. Assim que o homem está obrigado a ter os olhos baixos e se alegrar com a luz sem poder investigá-lo, e contentar-se em dizer, é sol. Então, se isso acontece com o sol que se vê e que eu criei para o bem natural do homem, muito mais com as verdades que contém, quanto mais luz e calor do que o próprio sol, especialmente as verdades que se referem à minha vontade, que contém efeitos, bens e valor eternos. Quem pode medir tudo que ela contém? Então, eu voltei aqui a gravar o áudio para vocês aqui no WhatsApp, né? Mas só que eu estava falando uma porção de coisas, depois vocês ouçam o vídeo. Eu estava falando várias coisas aqui importantes. Então, vamos continuar. Seria querer eclipsar-se, seria melhor baixar a testa e alegrar-se com a luz que leva a minha verdade, amá-la e fazer sua aquela pequena luz que a inteligência humana compreende. E não fazer que, porque não compreendem toda a plenitude da luz, assim que o sol não compreendido se alegra de sua luz por quanto mais se pode. Serve-se dela para operar, para caminhar, para olhar, e como se suspira o dia, para que a luz lhes faça companhia e viva com eles. Além disso, minhas verdades são mais do que luz do sol, que fazem despontar o sol do dia nas mentes humanas. Então, a gente tem que abrir o nosso coração para essas luzes do sol, das verdades divinas que estão vindo através do livro do céu. E não se deixar, conduzir por outras coisas que também são importantes, mas que naquela época os fariseus colocavam como coisas muito mais importantes do que o próprio Cristo. Eles viam o sábado mais importante meio de salvação do que o próprio Cristo, do que a própria presença do Messias no meio deles. Então, eles proibiam Jesus de fazer milagres no sábado. Então, eu estava falando aqui que o rosário está sendo comparado. Eu posso comparar o rosário e qualquer dessas práticas que estão sendo disseminadas como um único meio de salvação nesse tempo e de se proteger do mal, falando que esses meios estão sendo colocados no lugar das verdades de Deus, que é o livro do céu que está trazendo essa luz para as mentes humanas, que é um despontar do sol nas mentes humanas nesse tempo com uma santidade nova, que Jesus falou que só quer esse tipo de santidade para esse tempo,
que quem vai ser os filhos da divina vontade, que vão participar do seu reino, serão somente as pessoas que viverem na vontade divina e colocarem essas verdades em prática. Então, como que você vai estudar essas verdades e colocá-las em prática se você coloca outra coisa, um meio no lugar delas? Um meio que vai, de repente, colocar como obstáculo. Aí você fala para mim, não, eu consigo fazer as duas coisas. Eu consigo rezar o rosário todos os dias e consigo ler o livro do céu também. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Você falar para mim que você reza um terço como eu rezo, e aí tudo bem. Mas o rosário inteiro, 4 terços, todos os dias, trabalhar, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, e ainda ler o livro do céu, que é super complexo, né? Entender o livro do céu, colocar ele em prática, eu acho muito difícil. Então, desculpa. Tenho que ser honesta. Ele falou que a corte do seu reino é somente feita de pessoas que vão viver na vontade divina. Não estou falando que não deve rezar o rosário, mas estou deixando claro que isso está muito estranho, né? O que está sendo feito, a forma como está sendo exageradamente colocado o rosário, até por exorcistas, né? O demônio falando do rosário é muito estranho o jeito que está sendo feito, e até o exorcismo lá que foi o último que eu vi, o demônio falou do rosário, ele falou sobre o Papa Bento XVI e desfez do Papa Francisco, ele desfez, né, do Concílio Vaticano II, falou que é tudo confusão, que ele planejou o Concílio Vaticano II, o demônio falando isso, que foi um plano dele praticamente, esses concílios, que tudo que está acontecendo nessa época de modernismo, ele falou que é tudo mentira, que é tudo foi ele que inventou, que não é da igreja. Olha o perigo que esse demônio está fazendo, olha o que ele está falando através de um padre, no exorcismo. Então temos que questionar, desculpa, mas temos que questionar. É material que está sendo disseminado pelos tradicionalistas e conservadores da igreja, e essas pessoas negam a misericórdia, negam Santa Faustina, negam o Papa Francisco, negam muitas coisas, e muita gente está se deixando levar por esse material, porque é um material que convence. Né? Se você ouve um material do exorcista, você se convence que aquilo ali é a pura verdade, mas quem que você está ouvindo? É Jesus no livro do céu ou é o demônio do exorcismo? E quem fala melhor? Quem é mais verdadeiro? Jesus no livro do céu ou o diabo no exorcismo? Então precisa ter, né? A gente tem que ficar esperto. Jesus, né, me mostra essas coisas e ele fala, olha, Aline, presta muita atenção. Estão tirando todas as formas, o demônio está trabalhando para tirar a atenção do livro do céu com todas as forças que ele tem. E muita gente está caindo nessas coisas. Pessoas que deveriam estar dando atenção para o livro do céu, padres, né, famosos, pregadores famosos que deveriam estar antenados com essa verdade, né, atualizados, estão se deixando, né, parar para rezar o rosário também, né, dando atenção para isso, falando que é só isso que salva. Então, assim, é um sábado, é uma prática religiosa, não é a pura verdade de Jesus Cristo. As luzes infusas do Espírito Santo descendo para poder iluminar sua mente, para você, a partir de hoje, aceitar o sofrimento, saber como sofrer, né, reparando a Jesus Cristo, né, como fazer para poder ter misericórdia para com o seu irmão, para tal, e tantas verdades que o Senhor está ensinando para a gente aceitar o sofrimento, né, para a gente ver que o sofrimento é uma forma de reparar Jesus, como viver a nossa vida, né, na divina vontade, plenamente com alegria pelas verdades que Ele está nos fazendo ter, viver essa verdade criativa, né, que faz a gente ser feliz, né, e produzir o bem na nossa volta, essa reparação que é importantíssima para Jesus, mas como é uma santidade oculta, não chama a atenção das pessoas, não atrai, porque é uma santidade oculta. Mas quem ama Jesus e larga tudo por Jesus, ama essa santidade da divina vontade, que é isso. Então, o que está faltando no mundo? Pessoas que amem de verdade Jesus. E que, se você vai ouvir, olha, o rosário é o único jeito de você se salvar a sua alma. Quem que você está pensando? Em quem que você está pensando? Essa é a pergunta que Jesus faz agora, através de mim. Em quem você está pensando? Quando você ouve, é preciso rezar o rosário.
é preciso rezar o rosário para você se salvar? Quem realmente você está pensando? Quem é a pessoa que você realmente está pensando? Em Jesus ou em si mesmo? Aí que mora a realidade. Nós estamos indo por Jesus, não para nos salvar. A gente não está preocupado em nos salvar, a gente está indo para amar Jesus. Então, os filhos da divina vontade não vão, fazer algo que seja para se salvar apenas, mas vai fazer algo para amar Jesus. E tem gente na nossa comunidade que faz as duas coisas, porque está no meio termo. Eu vou garantir dos dois jeitos, Aline. Eu vou garantir a minha salvação através do rosário e vou garantir também que eu ame Jesus através do livro do céu, através dos conteúdos. E só está lendo o livro do céu. Não quer aprender com a aval torta, não quer aprender na escola com os outros livros. Porque amar Jesus significa entender Jesus. Entender tudo que ele tem. E sem a aval torta você não entende. Não tem jeito. Sempre eu vou falar que tem que ler a aval torta. Mas tem gente que só quer saber do livro do céu. Porque daí, fala que a divina vontade é só o livro do céu. Então eu não vou ler a aval torta. Então já estão tendo algum tipo de problema também com os outros livros. Como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada ensinando a aval torta também. E não tem nada de errado. Então está tendo muitas situações complexas, diferenciadas que estão acontecendo e a gente tem que estar atento. Então vamos lá. Sem querer equilibrar-se, seria melhor baixar a testa e alegrar-se com a luz que leva a minha verdade, amá-la e fazer sua aquela pequena luz que a inteligência humana compreende, fazer a verdade da divina vontade ser, colocar-se na sua cabeça no lugar da sua inteligência humana, com aquilo que você compreende da verdade, não fazer que não compreenda toda a plenitude da luz, E é assim que o sol não compreendido se alegra de sua luz por quanto mais se pode. Serve-se dela para operar, para caminhar, para olhar, e como suspira o dia, para que a luz lhes faça companhia e viva com eles. Então a pessoa, mesmo que ela não entenda tudo, ele está falando assim, mesmo que você não consiga entender tudo que essa luz traz para você, que ele é um sol muito brilhante, é o que eu falei ontem na casa 1, que a nossa comunidade é um sol, é um céu, e aí dá trabalho poder conhecer todas essas verdades, A Jesus falou que lá no céu é assim também, aqui está sendo igual. Enquanto a gente nem entendeu uma verdade, já está vindo outra. A gente nem entendeu, nem absorveu uma verdade, já vem outra. Aí vem outra, e aí vem outra, Então seria melhor você abaixar a testa e se alegra que tem muita verdade. Ele está falando aqui que tem um sol, um sol brilhante, com muitas luzes, Então alegre-se. Tem luz para todo lado, que você tem, você tem que se dedicar para isso, Amar isso, não ficar nervoso, ansioso por causa de ter tantas verdades para aprender, E fazer sua aquela pequena luz que a sua inteligência humana compreendeu. Que aquilo que você conseguiu compreender, faça seu, E não fazer que porque não compreende toda a plenitude da luz, assim que o sol não compreendido se alegra de sua luz, por quanto mais se pode. E serve-se dela para operar, para caminhar, para olhar. Então você segue em frente, você continua operando pelo aquilo que você não compreendeu, mas que você sabe que tem muita coisa ali garantindo o seu futuro, garantindo a sua vida. E por causa dessa outra que você não compreendeu, você continua caminhando, continua seguindo, devagarinho para entender a próxima luz, e como se suspira o dia, para que a luz lhes faça companhia e viva com eles. Como se suspira o dia, que Jesus venha nos fazer companhia e viver com a gente. Que é Jesus, o próprio, pessoalmente, vir morar com a gente lá. Como se suspira o dia em que o próprio Cristo, pessoalmente, o Verbo encarnado, venha morar com a gente, conviva com a gente, que é no reino da divina vontade. Além disso, minhas verdades, que são mais que luz, que fazem despontar o sol do dia nas mentes humanas, não são tomadas em conta, nem amadas e nem suspiradas. E se tem como nada, que dor. É o que está acontecendo nesse tempo do rosário, que fala só do rosário. Mas eu, quando vejo que eles põem de lado as minhas verdades, e eu os ponho de lado, e faço o curso das minhas verdades com as almas que as amam. Ele coloca essas pessoas de lado e coloca as pessoas que amam ele, e que amam as verdades dele, suspiram por elas e serve-se da luz delas para modelar suas vidas e fazer com elas uma só coisa. Então ele põe de lado todas as pessoas que estão só
preocupados em se salvar, que não amam ele de todo o coração, que deixaram as verdades dele de lado. E faço o curso das minhas verdades somente com as almas que as amam e suspiram por elas. Nós que estamos aqui. E serve-se dessa luz delas, né, todos os dias, para modelar as suas vidas e fazer com elas uma só coisa. Você acha que eu te disse tudo sobre as verdades? Os efeitos e valor que a minha verdade contém? Quantos outros sóis ainda devo fazer surgir? Não te surpreenda se não compreendes tudo. Olha, falando para todo mundo da comunidade. Não te surpreenda se você não consegue compreender tudo. Aceite viver da sua luz. Aceite viver aqui nessa comunidade, viver dessa luz. E isto me basta. Olha o que ele falou. Não importe, ele falou para Luísa, não te surpreenda se você não consegue compreender tudo. Aceite-te como viver dessa luz. Né? Continue na comunidade, né? Respirando essa luz, né? Vivendo dessa luz, vivendo essa alegria de todo mundo estar nessa luz. E isto basta para Jesus, ele falou. Isso já basta para ele. Olha que lindo, gente. É pra gente essa verdade. Então vamos lá. 16, volume 16, 5 de fevereiro de 1924. Privações, penas de Jesus, tristeza da alma, efeitos da alegria. A alma não pode sair da divina vontade porque sua vontade está encadeada com a imutabilidade da divina. Sentia-me amarga pela privação do meu sumo e único bem. Sentia-me extenuada, sentia que não devia mais vir aquele que era toda a minha vida. Sentia que todo o passado tinha sido um jogo de fantasia. É outro trecho agora, tá? Sentia-me amarga pela privação do meu sumo bem e único bem. Sentia-me extenuada. Sentia que não devia mais vir aquele que era toda a minha vida. Sentia que todo o passado tinha sido um jogo de fantasia. Se estivesse em meu poder, teria queimado todos os escritos, para fim de que não ficasse nenhum vestígio de mim. Também minha natureza sentia os dolorosos efeitos de sua privação. Mas é inútil escrever o que aconteceu, porque também o papel é cruel e não tem nenhuma palavra de consolo para mim. E não me dá aquele por quem tanto suspiro. Mas bem o dizê-lo agrava mais minhas penas. Por isso melhor seguir adiante. Agora, enquanto eu estava em tão duro estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver com uma varinha de fogo na mão e dizia: minha filha, onde queres que eu te bata com esta varinha? Quero castigar o mundo, por isso vim a ti, para ver quantos golpes queres receber tu no lugar da humanidade. E vou dar o resto para as outras criaturas. Por isso, diz-me onde queres que eu te bata. E eu, amarga como estava, disse: onde você quiser me bater, eu não quero saber de nada. Não quero outra coisa que a sua vontade. E ele de novo: quero saber por ti onde queres que te golpeie. Eu? Não, eu jamais o direi. Quero onde tu quiseres. E Jesus perguntou-me de novo, e vendo que eu sempre respondia: não quero outra coisa que a tua vontade, repetiu: portanto, nem sequer queres dizer onde queres que te bata. Então, sem me dizer outra coisa, me golpeava. Aqueles golpes eram dolorosos, mas como partiam das mãos de Jesus, infundiu minha vida, a força, a confiança. Depois que me golpeou, de maneira que me sentia toda maltratada, me pus perto do seu pescoço e me aproximando de sua boca, tentei sugar. Mas enquanto fazia isto, a minha boca, um líquido docíssimo que me fortalecia toda. Vinha, a minha boca, um líquido docíssimo que me fortalecia toda. Mas não era essa a minha vontade. Mas bem queria a amargura que as tinha em demasia do seu santíssimo coração. E depois eu lhe disse: meu amor, que dura sorte a minha. A tua privação mata-me. O medo de que possa sair de tua vontade me esmaga. Diz-me em que te ofendi? Por que me deixas sozinha? E embora que agora estás comigo, não me parece que tenha vindo para ficar comigo como antes, para estarmos juntos, mas só de passagem. Como estarei sem ti, minha vida? Diga você mesmo, se é que posso fazê-lo. E enquanto isso dizia, rompi em pranto, e Jesus, apertando-me a ele, me tem dito: pobre minha filha, coragem. Teu Jesus não te deixa. Nem temas que pudesse sair de minha vontade, porque tua vontade está encadeada com a imutabilidade da minha. Ao máximo serão pensamentos, impressões que você vai sentir, mas não verdadeiros atos. Porque estando em você a imutabilidade da minha vontade, quando a sua estivesse por sair da minha, sentirá firmeza, a força da minha imutabilidade, e ficarás mais acorrentada. E além disso, tens te esquecido que não só estou eu em teu coração,
mas todo mundo, e que de dentro de ti dirijo a sorte de todas as criaturas? Né? O meu trono está dentro de você, Luísa. Né? Está dizendo isso. O que você sente não é outra coisa que a forma em que está o mundo comigo. Ele fala para ela. O que você está sentindo, essa privação, é a forma como está o mundo comigo. O mundo está privado de mim. Então você sente dentro do seu corpo como se fosse um mundo. O corpo dela é o mundo e Jesus está ali regendo o mundo de dentro dela. Então o mundo está sentindo privação de Jesus. Então ela sente a privação de Jesus. E as penas que me dão estando eu em ti repercutem todas sobre ti. Vem tudo sobre ti, você é o meu escudo. Ah, minha filha, quanto nos faz sofrer o mundo. Mas ânimo, quando vejo que não podes mais, eu deixo tudo e venho para estar com minha filha, para reanimar-te e reanimar-me das tristezas que me dão. Então, é um trecho grande, tem mais conteúdos, então eu vou ficar até aqui por enquanto. Vamos lá. Então, é interessante, né? As privações, ela toda privada e tal. Não vou ler de novo essa parte. Mas aí ele vai falar que o motivo dessa privação e todo o sofrimento que ela tem e todas as dores que ela tem, tudo é culpa das criaturas. Tudo é culpa das ofensas, né, e a privação que o mundo está de Deus. Tudo é culpa, então todo o sofrimento que ela sofre é o mesmo sofrimento de Jesus. Mas ela sofre no lugar dele, porque ela é o escudo dele, então ele não precisa sofrer mais, né? Ele só dá os golpes e ela que sente a dor. Ela que sente todo, né, tudo que precisa as outras criaturas sentir, né? Um pouco, pelo menos, ela sente boa parte dessas dores, né? Os golpes da varinha que ele bateu nela, né? Aí, então, ela se sentiu assim, né? E ele explicou para ela, olha, coragem, porque assim, eu não te deixo. O meu trono está dentro do teu coração. Não tem perigo de você sair da minha vontade, porque você está encadeada com a imutabilidade da minha vontade. Eu não vou sair de dentro de você e você não vai sair da minha vontade. O que acontece, minha filha, são os ânimos das criaturas. São os sentimentos que você sente do mundo que está sem mim, né? Que são pensamentos, impressões que você sente. Mas não verdadeiros atos da sua parte. Porque estando em você a imutabilidade da minha vontade, quando a sua estiver por sair da minha, sentirá a firmeza e a força da minha vontade, que é imutável. E você vai ficar cada vez mais acorrentada à minha vontade. Então ela não consegue sair da vontade divina, nem se ela quiser. Mas ela sente esse estado de ânimo provocado pelo mundo que está privado de Jesus. Ele fala aqui, ó, você tem se esquecido que que não só estou eu em teu coração, mas todo mundo também está no teu coração comigo? Porque eu tenho todas as pessoas dentro de mim. E que de dentro de ti dirijo a sorte de todas elas. O que você sente, então, não é outra coisa, né? Não é a parte, né, da minha presença, mas é a parte do mundo, como o mundo está comigo, né? E as penas que me dão, estando eu em ti, repercutem todas sobre ti. Então, cai sobre você as penas que os pecadores dão para Jesus. Ah, minha filha, quanto nos faz sofrer o mundo, mais ânimo. Quando vejo que não pode mais, eu deixo tudo. Então, por isso que eu conto para vocês os sofrimentos que Jesus tem dentro do meu coração. Porque eu sinto tudo que está acontecendo no mundo, né? Coisas que estão acontecendo no mundo, eu fico aqui falando que Deus está sentindo, né? O que Deus está sentindo, eu falo tudo. Então, a mesma coisa acontecia com a Luísa, né? Só que ela não sabia explicar. Eu tô aprendendo a explicar, né? O que Jesus está sentindo, eu tenho essa capacidade, ele me deu essa capacidade. Então, eu conto para vocês tudo o que Jesus sente dentro de mim, todas as preocupações dele, todas as reparações que ele precisa, né, as preocupações dele, eu conto tudo que ele mostra para mim, eu sinto e reparo ele, né, dando atenção para ele, ouvindo ele, isso é reparação a ele, né, você ouvir, e eu divulgo para vocês, para que vocês também saibam e rezem, né, pedindo pelos padres, pedindo pelas pessoas do mundo, né, pedindo, né, e essas luzes vão repercutir como verdades no mundo inteiro, né, os pensamentos de Jesus vão ser colocados na direção, né, de todas as pessoas como luzes também. Aí, continuando aqui. Disse isso e desapareceu. Eu fui reanimada, sim, mas com uma tristeza de me sentir-me morta. Senti-me mergulhada num banho de amargura e aflições, que é tudo do mundo, né? Tanto que não senti a força de dizer a Jesus, vem logo. Enquanto fazia minhas habituais orações, meu amado Jesus voltou dizendo, minha filha, diz-me, por que estás tão triste?
Olha, eu venho do meio das criaturas com as lágrimas nos olhos, com o coração trespassado, traído por muitos, e por isso tenho dito entre mim, eu vou lá ficar com a minha filha, com a minha pequena recém-nascida da minha vontade, a fim de que enxugue minhas lágrimas com seus atos, e que fez em minha vontade, me dará o amor e tudo o que os demais não me dão. Então a gente faz a mesma coisa. Passando por situações difíceis na nossa vida, nós reparamos Jesus, enxugamos as lágrimas dele. Com os nossos atos que nós fazemos na divina vontade, nós damos amor e tudo o que os outros não são capazes de dar para Jesus. Ele se repousa em nós. Ele fala, me repousarei nela e a reanimarei com a minha presença. E você, em troca, faz-te sentir tão triste que tenho de pôr de lado as minhas mágoas para aliviar as tuas. Aí ela não pode, né? Não sabes que a tua alegria à alma é como perfume às flores, como tempero aos alimentos, como colorido para as pessoas, como maturação para os frutos, como sol para as plantas. Então, com esta sua tristeza, não me deixou encontrar o perfume para eu me recriar, nem um alimento saboroso para me comer, nem um fruto maduro. Está toda descolorida, tanto que me dá piedade. Pobre filha, anime-se, abrace-me, não tema. Então ele vem para Luísa, né, ele está ali na Luísa, às vezes ele sai para ver as criaturas, volta para ficar com ela, para ela poder dar essa paz, né, reanimar ele com os atos na divina vontade, com a gente é a mesma coisa, para dar amor e tudo que os outros não dão para Jesus, de reparação, né, de gratidão, tudo. E aí, se você estiver lamentando, né, assim, você tem que, por isso que eu falo que os sentimentos têm que ser todos, formar vazio o tempo todo. Ele pede para ela formar esse vazio o tempo todo, né, para ela não ficar guardando essas mágoas, né, não ficar guardando esses sentimentos todos que ela fica guardando dentro dela. Que não é sentimento. Viver na divina vontade não é você se deixar abater pelos sentimentos que você está sentindo, pelos ânimos das criaturas. Não podem te abater. É difícil, mas você tem que fazer um esforço para conseguir não se abater com o ânimo das outras pessoas, com aquilo que é produzido de sofrimento em Jesus, para Jesus. Se você ficar, né, triste, reclamando e muito assim, você não vai dar a paz que Jesus precisa para ficar dentro de você. É muito importante entender isso. Eu estreitava-me a Jesus, teria querido explodir em pranto, sentia que me estava a sufocar a voz, mas fiz-me violência, e a sufocar o choro, eu disse-lhe, Jesus, meu amor, as minhas dores não são nada em comparação com as tuas. Por isso pensemos em suas dores, se você não quiser me adicionar outras amarguras. Deixe-me enxugar suas lágrimas e parte minhas dores do teu coração. E assim tive a oportunidade de participar nas suas penas e de me fazer ver os graves males que existem no mundo e os que virão. E desapareceu. Então ele precisa desabafar com a Luísa. E ele precisa desabafar com a gente também. E ele quer encontrar em vocês, filhos da divina vontade, pessoas com quem ele possa desabafar. E ele não está conseguindo ultimamente. Ele não está conseguindo. Está tendo muita dificuldade para encontrar essas pessoas para quais ele possa desabafar, tá? Então, assim, eu percebo que a única pessoa que está dando atenção para ele, que demonstra que está dando atenção para ele, né, está sendo eu, aqui na comunidade. E aí eu estou tentando ensinar vocês a fazer isso, a querer, né, começar a cuidar de Jesus, a dar mais atenção para ele. Então, assim, não ficar só estudando o livro do céu, só estudando o livro do céu, estudando o livro do céu, né, mas entender, né, o que ele está dizendo através do livro do céu, e com o livro do céu você vai entender o hoje de Jesus, né, o que ele está hoje sofrendo, que é o que eu faço. Quando eu leio a Escola da Divina Vontade, ele me cerca com elas, mostrando e confirmando aquilo que ele está sentindo dentro de mim. Né, ele está repercutindo, por isso que eu tenho muitas luzes novas, né, diferentes para dar, porque ele está repercutindo o desabafo dele dentro de mim. E aí vocês precisam começar a querer, né, desejar isso, mas eu sei que vocês ainda não leram o livro do céu inteiro, então Jesus mostra para mim que falta isso também, né, então eu tenho que ter paciência, e ele também tem, então vamos esperar, né, estamos todos num processo, cada um com o seu grau, cada um vai alcançar, mas que vocês desejem, tá, falem para Jesus, eu desejo, Jesus, logo conseguir fazer isso que o Senhor está pedindo, que é acalmar o Senhor, né, de poder fazer essas obras mais, né, mais claras, de consciência mais clara, de que o Senhor,
que o Senhor está sentindo, dá mais abertura para o Senhor falar dentro de mim, para eu me preocupar com o que o Senhor se preocupa. Eu quero isso também, eu quero ser essa pessoa. Fala para Ele, tá bom? Fique livre para falar. Aí o outro trecho diz, volume 17, dia 26 de abril de 1925. O bem que farão os escritos acerca da divina vontade. Jesus e sua vontade são inseparáveis. E ela torna-se inseparável de Jesus a quem se deixa dominar por ela. Estava pensando entre mim sobre certas coisas, sobre a vontade de Deus, que o bom Jesus me havia dito e que as publicaram. E em consequência correm entre as mãos de quem as quer ler. Sentia tal vergonha em mim que me dava uma pena indescritível e dizia: Amado bem meu, como permitiste isto? Nossos segredos, que por obediência escrevi, e só por amor de você, já estão à vista dos demais. E se continuarem publicando outras coisas, eu morrerei de vergonha e de pena. E depois de tudo isso, como um prêmio para o meu duro sacrifício, que você me deixou tão dolorosamente, se tu estivesses comigo, terias tido piedade da minha pena e me terias dado a força. Mas enquanto pensava assim, o meu doce Jesus saiu de dentro de mim e pondo uma mão na minha testa e a outra na minha boca, como se quisesse deter tantos pensamentos desconsoladores que me vinham, disse-me: Cala-te, cala-te. Não queiras ir mais longe. Não são coisas tuas, mas sim minhas. É a minha vontade que quer fazer o seu caminho para se fazer conhecida. Minha vontade é mais que sol, e para esconder a luz do sol se necessita muito. Mas bem é de todo impossível. E se a detiverem por um lado, ela supera o obstáculo que lhe puseram frente. E conduzindo-se por outros lados, com majestade faz seu caminho, deixando confusos aqueles que queriam impedir seu curso. Glória a Deus. Porque a virão escapar por todas as partes sem poder detê-la. Só pode esconder uma lâmpada, mas o sol jamais. Essa é a minha vontade, mais que sol. E querê-la você te resultará impossível. Por isso, cala, minha filha, e faze que o sol eterno da minha vontade faça o seu curso, seja por meio dos escritos da publicação de tuas palavras ou de teus modos. Faze que ela fuja como luz e percorra todo o mundo. Tá vendo? Você não tem só que ler os escritos do livro do céu, mas também através das suas palavras e do seu testemunho e do seu modo de viver, né? Jesus falando aqui que o sol da divina vontade vai sair pelo modo da vida da gente. Se a gente começar a viver essas verdades e colocá-las em prática, né? Faze que ela fuja como luz e percorra todo mundo. Eu suspiro, quero, e além disso, o que fizeram sair das verdades da minha vontade, pode-se dizer que apenas os átomos ainda de sua luz. E embora átomos ainda se soubesse o bem que fazem, o que será quando reunidas todas as verdades que eu te disse de minha vontade? A fecundidade de sua luz, os bens que contém unidos, todos juntos formarão não só os átomos, mas o sol que desponta, senão em pleno dia, o seu pleno dia. Que bem não produzirá este sol eterno no meio das criaturas? E tu e eu ficaremos mais felizes em ver a minha vontade conhecida, amada e cumprida. Por isso, deixa-me fazer. E além disso, não é verdade que te deixei. Como não me sentes em ti? Não ouves o eco da minha oração no teu íntimo? Que abraço tudo e todos, sem que ninguém me escape? Porque todas as coisas e todas as gerações são como um ponto só para mim. E por todos eu rezo, amo, adoro e reparo. E tu, ao ecoares a minha oração, sentes-te como se tomasses na mão de todos e de tudo e repetes o que eu faço. Por acaso é você quem faz? Ou bem sua capacidade? Não. Sou eu que estou com você. É minha vontade que faz você tomar como um punho a tudo e a todos e continua seu curso em sua alma. E além disso, você quer alguma coisa fora da minha vontade? Que temes? Que poderia te deixar? Não sabes que o sinal mais certo de que eu habito em ti é que a minha vontade tem o seu lugar de honra, que te domine e que faça de ti o que quer? É verdade, gente. O maior sinal que você possa ter de que a vontade divina mora em você é que através dela você vive. Você vive só por causa do que a vontade divina quer. E você muda todos os seus hábitos para viver só pelo que a vontade divina ensina. Só pelo que a vontade divina mostra para você. Ela tem um lugar de honra, né? Então aquilo que Deus deseja, que tem um local de honra na sua vida, aquilo que acontece com você, as verdades divinas, o desejo de Deus, o que Ele está falando, o que está movendo-se dentro de você, é o que te move. É a vontade divina que te move a fazer todas as coisas, né?
fazer tudo, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, é a vontade divina, por causa dela que você está fazendo as coisas. É verdade isso aí, né? Então é o maior sinal de que eu habito em ti, que a minha vontade tem o seu lugar de honra, que te domine e faça que de ti o que quer. Eu e minha vontade somos inseparáveis e torna inseparável de mim a quem se deixa dominar por ela. Então, não tem como fugir, né? Ele falou, não tem como fugir, que as minhas verdades vão aparecer. Graças a Deus, apesar, Aline, de tudo que está acontecendo, né, não tenha dúvida, apesar de tantas vozes, né, contrárias contra a vontade divina, que querem abafar essas verdades, elas vão sair, não tem como, é sol. Então ele está confirmando para a gente que a gente não se deve abater, está acontecendo sim, temos que ter consciência que está acontecendo um ataque, entre aspas, né, de tentar tirar a atenção dessas verdades do livro do céu, mas que nós não podemos deixar e que nós temos que continuar firmes, né, nesse entendimento, na busca de divulgar esses conteúdos e não deixar se abater por nada. Amém? É isso. Vamos para frente. 19. 11 de julho de 1926. Outro trecho. Assim como se soube que para formar o reino da redenção, os que mais sofreram foram Jesus e sua mãe, assim será necessário conhecer quem sofreu pelo reino do Filho Supremo. Há alguns dias o meu doce Jesus não me tinha dito nada acerca de sua santíssima vontade, mas fazia-se parecer triste em ato de bater nas criaturas. Hoje, como se quisesse sair de sua tristeza, porque quando fala de sua vontade parece que se põe em festa. Ao sair de dentro do meu interior me disse, minha filha, quero me consolar, me faça falar do reino do meu supremo querer. E eu, meu amor e minha vida, Jesus, se tu não me dizes todos os segredos que há nele, eu, não conhecendo tudo, não gozarei a plenitude dos bens que este reino possui. Nem poderei dar-te a correspondência do amor dos bens que tu escondes. E me sentiria infeliz em meio a tanta felicidade, porque em tudo o que tu possuis não corre no meu eu te amo. E será pequeno, mas eu amo-te, de tua pequena filha que tu tanto amas. E Jesus, tomando a palavra, me disse, minha pequena filha, tu mesmo dizes, quanto é necessário conhecimento. Se é necessário para ti, muito mais para os outros. Agora, você deve saber que para formar o reino da redenção, aqueles que se distinguiram mais no sofrimento foi minha mãe. E embora ela aparentemente não sofreu nenhuma pena que conhecessem as outras criaturas, com exceção de minha morte, que foi conhecida por todos, e que foi para o seu materno coração um golpe fatal e mais dilacerante, mais que qualquer morte dolorosíssima, mas como ela possuía a unidade da luz do meu querer, esta luz levou seu coração transpassado. Não só 7 espadas que diz a igreja, mas todas as espadas, as lanças, os furos de todas as culpas e penas das criaturas, que martirizavam de modo dilacerante seu materno coração. Mas isto é nada. Esta luz levava-lhe todas as minhas penas, minhas humilhações, minhas aflições, meus espinhos, meus cravos, as penas mais íntimas de meu coração. O coração de minha mãe era o verdadeiro sol, que enquanto se vê sua luz, essa luz contém todos os bens e efeitos que recebe e possui a terra. Assim que se pode dizer que a terra está encerrada no sol. Assim a soberana rainha se via somente sua pessoa. Mas a luz do meu querer, supremo querer, encerrava nela todas as penas possíveis e imagináveis. E a Nossa Senhora está me falando agora no meu coração, sinto que é ela está falando agora para mim, falando, minha filha, eu quero outros que sofram agora neste tempo, como eu sofri na divina vontade. Né? Como Jesus está dizendo aí, somente eu, agora vocês, meus filhos. Né? Eu quero vocês, os filhos da divina vontade. É muito mais do que só o que a igreja conhece. É muito mais, vocês estão conhecendo muito mais do que a igreja conhece. Vocês estão abertos a conhecer o que a vontade suprema quer dizer a vocês, como eu também, só eu conhecia na época. Só eu sofria e conhecia todas as penas da divina vontade. E vocês, só vocês também que vão conhecer as penas da divina vontade. Então vocês precisam se manter firmes neste estudo. Né? Não fiquem pensando que estão me ofendendo. Não fiquem pensando que estão me machucando. Né? Por causa de falarem contra o rosário de alguma forma, mas não é contra o rosário que você está dizendo, filha. Não é isso, eu sei, você e eu, saiba que eu sei disso, né? Mas o que você está querendo, o mais que eu também vivia. Ela falou, eu também vivia esse mais com Deus, dando a Deus a satisfação que Ele precisa.
E eu não queria só a minha salvação. Eu queria a salvação de todas as almas. E eu queria amar meu Jesus e meu Deus como ele merece. Então eu dava todo o meu ser inteiro para a vontade divina. E não só um pouco de tempo para poder receber a minha salvação. Não, eu dava-me toda, inteira. Então vocês também dão-se todos inteiros para Deus. Então Jesus, Nossa Senhora tocou meu coração agora para falar. Então, muito importante, né? O coração de minha mãe era o verdadeiro sol, que enquanto se vê só luz, esta luz contém todos os bens e efeitos que recebe e possui a terra. Assim que se pode dizer que a terra está encerrada no sol, assim a soberana rainha se via somente sua pessoa, mas a luz do supremo querer encerrava nela todos os sofrimentos possíveis e imagináveis, e por quanto mais íntimos e desconhecidas eram essas penas das outras criaturas, tanto mais estimáveis e mais potentes sobre o coração divino para implorar ou suspirar o Redentor. Então ela sozinha, sofrendo tudo isso, acabava trazendo a atenção de Deus muito mais rápido ainda, porque ela ser sozinha, tomando sobre si. Então, não importa quantas pessoas que vivam plenamente na divina vontade, assumindo a unidade do Fiat, não importa quantas pessoas, é importante que Deus vai se mover em direção por causa dessas poucas pessoas. Deus vai se sentir tocado por nós e vai vir para trazer o reino para a gente e fazer o que tem que fazer, né? E mais do que luz solar descia nos corações das criaturas para conquistá-las e atá-las no reino da redenção. Então isso está acontecendo também. Mais do que luz solar está descendo hoje nos corações de muitas criaturas para conquistá-las e atá-las para o reino da divina vontade. Assim que a igreja das penas da Mãe Celestial conhece muito pouco, tá vendo? A igreja conhece muito pouco de Nossa Senhora. Até hoje. Que se pode dizer que são só as penas aparentes dela. E por isso dá um número de 7 espadas. Mas se soubesse que seu materno coração era um refúgio, o depósito de todos os sofrimentos, que a luz da minha vontade tudo lhe levava e nada lhe poupava, não teria dito 7 espadas, mas milhões de espadas. Tá vendo? A gente sabe muito mais de Nossa Senhora. A gente são ouvidos que sabem muito mais dela. Né? Nós somos as pessoas que estamos dando toda a reparação até para Nossa Senhora também. Entendeu? A gente está sabendo muito mais do que somente o que a igreja soube até hoje. Nós estamos deixando-nos conhecer, nos deixando conhecer essas verdades. E é muito importante o que Jesus está conseguindo através da nossa comunidade. Muito importante o que Jesus está conseguindo através da escola, da divina vontade. Então é muito importante não abandonar Jesus de jeito nenhum, nem Nossa Senhora. Deixando a divina vontade de lado para poder rezar rosário, meu Deus. Então é muito importante a gente dar atenção. Não é por causa que eu estou repetindo, não todos fazendo o rosário. Mas a gente tem que ver que é muito mais, muito mais. Os apóstolos seguiam Jesus. Eles não ficavam lá preocupados que tinham que ir no templo, na sinagoga, eles não ficavam, eles iam onde Jesus ia. Se Jesus ia no sábado lá na sinagoga, eles iam junto. Se Jesus fosse para outro lugar, eles iam atrás de Jesus, não é isso? Então nós estamos nesse grau de intimidade com Deus. Entendeu? Então a gente tem que entender isso, tá? Assim que a igreja das penas da Celestial Mãe conhece tão pouco que se pode dizer que são só penas aparentes. Por isso dá um número de somente 7 espadas, mas se soubesse que o seu materno coração era um refúgio, o depósito de todos os sofrimentos, que a luz da minha vontade tudo lhe levava e nada lhe poupava. Então, Nossa Senhora sabia tudo o que Deus sentia, tanto o que Deus sentia lá no céu, como o que Jesus sentia aqui na terra. Imagina que situação que Nossa Senhora vivia, cuidando dos dois, do Pai e do Filho, sabendo tudo, e o Espírito Santo também, tudo, todo mundo, os 3, ela fazendo corte para os 3, sozinha naquela época. Uau, só ela fazia corte para os 3. Não é fácil não, Só Deus conhece a intensidade da dor delas, da dor da Nossa Senhora. Por isso, com direito foi constituída a rainha dos mártires e de todas as dores. As criaturas sabem dar peso e valor às penas externas somente, mas as internas não conhecem, não atingem para dar-lhes o justo valor. Então a gente não sabe nada. Nós não sabemos nada dessas verdades. Temos que conhecer essas verdades. Ele falou, é importante o conhecimento. Olha, quanto é necessário o conhecimento. É o que nós estamos fazendo aqui. É necessário para ti muito mais para os demais o conhecimento. Ele falando para ela, para Luísa, ele falou assim, vamos falar sobre o reino do meu supremo querer. Ela falou assim, tem que falar tudo, o senhor tem que falar tudo, como que eu vou rezar pelo reino do seu querer e dar a correspondência se eu não souber? Aí ele falou assim, sim,
Você mesmo diz, é muito necessário conhecimento. Se é necessário para ti, Luísa, imagina para os outros. Agora você deve saber que para formar o reino, né, aquele que mais se distinguiu em sofrer, sacrificar foi nossa mãe, foi minha mãe. E agora vocês têm que se sacrificar para poder fazer o reino da divina vontade acontecer. Né? E aí ele continua, agora para formar é minha mãe. O reino da minha vontade depois da redenção não eram necessários tantos sofrimentos, porque não tendo culpas, a herança das penas não era para ela. Sua herança era o reino da minha vontade. Mas para dar o reino da redenção às criaturas, ela teve que se sujeitar a tantos sofrimentos. Então, no reino da redenção, não era necessário esses sofrimentos todos que ela sofreu da divina vontade, que ela sofreu. Né? Não precisava, né? Porque ela não tinha culpa. E o reino da redenção era para salvar a culpa, né? E ela não tinha. Então, ela trabalhou para poder conseguir o reino da divina vontade. E para dar o reino da divina vontade, ela teve que se sujeitar a tantas penas. Assim, os frutos da redenção foram amadurecidos no reino da minha vontade possuído por mim e por minha mãe. Olha, é muito importante saber disso, é um mistério muito importante entender. Não há coisa bela, boa e útil que não saia da minha vontade. Agora, unida à soberana rainha, veio minha humanidade, ela ficou escondida em mim, em minhas dores, em minhas penas, por isso, pouco conheceu dela, mas minha humanidade foi necessário que soubesse o que eu fiz. Mas de minha humanidade foi necessário que se soubesse o que eu fiz. Né? O que a mãe dele fez não era tão importante, mas o que ele fez era importante. Quanto sofri, quanto amei. Se nada fosse conhecido, não teria podido formar o reino da redenção. O reino da redenção foi formado pelos conhecimentos de Cristo, da vida humana dele, dos sofrimentos dele. Então foi formado em cima dele. O conhecimento de minhas penas e de meu amor é imã e estímulo, incitação, luz para atrair as almas, para elas virem tomar os remédios da redenção, os bens que há na redenção, né, da salvação. O saber quanto me custam suas culpas. Então, o reino da redenção é o rosário. O rosário está dentro do reino da redenção. Né? É o material dado pelo reino da redenção, pela vida de Cristo. Né? E isso é o rosário, contemplar para poder ser salvo. E a gente está indo atrás do reino da divina vontade. Então, Jesus está esclarecendo para a gente o que é, né, essa busca das pessoas pela salvação de suas almas através do rosário, a contemplação da vida de Jesus. Porque é só para o reino da redenção, para atrair elas para a salvação. Para aqueles que só querem ser salvos. E para a Nossa Senhora, ela nem sofreu para o reino da redenção porque ela não tinha culpa. Mas para o reino da divina vontade, ela teve que sujeitar a todas as penas, tudo para poder trazer o reino da divina vontade. Então você vê como é muito maior para Nossa Senhora, né, a gente valorizar isso, né, valorizar essas verdades. É muito mais importante para a gente estudar o livro do céu do que rezar o rosário. É isso que ela quer dizer. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Entenderam? Se você quiser o reino da divina vontade, você tem que entender que é mais. É mais. Mas aí, aquilo que eu falei, tem gente que não consegue abrir mão dos dois. Então, faça. Se você consegue fazer, faz. Mas só que você tem que dar muita atenção para o reino da divina vontade. Senão, você vai ficar num grau muito pequeno no reino da divina vontade. E eu quero estar no maior grau possível para poder reparar Nossa Senhora mais ainda. Ser para Nossa Senhora o que ela precisa que eu seja, uma cópia perfeita do que ela foi. E para isso, eu sou capaz de renunciar a coisas muito sagradas para poder viver assim para ela. E eu creio, o problema é que nós não temos padres que estão falando isso pra gente. São poucos padres que falam sobre a divina vontade. E é aí que está tendo um problema. Só somos nós leigos falando sobre isso e Jesus falando através de nós. Então, a gente não é ninguém. Mas a gente não pode deixar de confiar que é Jesus que está aqui nessa comunidade falando pra gente. Então, a gente vai permanecer, né, dando a satisfação para Jesus, para Nossa Senhora no reino da divina vontade, para a formação do reino da divina vontade, custando esse sofrimento que a gente está passando, né, da gente se ver sendo julgado pelas pessoas como se a gente não fosse verdadeiros católicos que amassem Nossa Senhora, mas a gente ama muito mais a Nossa Senhora estudando o livro do céu e dando atenção para essas verdades e divulgando essas verdades. A gente dá muito mais amor para ela e Jesus através do reino da divina vontade, não tenha dúvida disso. Aí ele fala que ela ficou escondida em mim, em minhas dores, em minhas penas, por isso pouco se conheceu dela. Mas de minha humanidade foi necessário que se soubesse o que eu fiz, quanto sofri, quanto amei. Se nada fosse conhecido, não teria podido formar o reino da redenção.
Conhecimento de minhas penas, de meu amor, é imã, estímulo, incitação, luz para atrair as almas a tomar os remédios da redenção, os bens que há na redenção, da salvação, saber quanto me custam suas culpas, sua salvação. É cadeia que os ata a mim impede novas culpas. Se em vez disso nada tivessem sabido das minhas penas e de minha morte, não conhecendo quanto me custou a sua salvação, nenhum teria tido o pensamento de me amar e de salvar sua alma. Vês então quanto é necessário fazer conhecida, quanto fez e sofreu aquele que aquela que formou em si um bem universal para dar-nos aos outros. Agora ele vai falar do reino da divina vontade. Agora, minha filha, assim como foi necessário fazer conhecido quem foi aquele e aquela, que quanto lhes custou formar o reino da redenção, agora sim é necessário fazer conhecida aquela a qual minha paterna bondade escolheu primeira para formar nela o reino do Fiat Supremo, da divina vontade, e depois dar o princípio da transmissão aos outros, que somos nós. Assim como foi para a redenção, que primeiro foi formada entre eu e minha mãe, e depois foi conhecida pelas criaturas, assim também será o do Fiat Supremo. Portanto, é necessário fazer conhecido, é nós fazendo isso. Portanto, é necessário vocês fazerem, no limite que vocês têm, fazer conhecido quanto custa para Jesus o reino da vontade divina. E para fazer que o homem pudesse entrar de novo no seu reino perdido, tive que sacrificar a menor das criaturas, tê-la cravada por 40 anos e mais dentro de um leito, sem ar, sem a plenitude da luz do sol que todos gozam, Luísa. Com seu pequeno coração tem sido o refúgio de minhas penas e daquelas das criaturas. Então temos que fazer conhecido o sofrimento da Luísa, né? Como amou a todos, rogou por todos, defendeu por todos, e quantas vezes se expôs aos golpes da justiça divina para defender a todos os seus irmãos e, além disso, suas penas íntimas. Minhas mesmas privações que martirizavam seu pequeno coração, dando-lhe morte contínua, porque não conhecendo outra vida que a minha, outro querer que o meu, todas essas penas lançavam os fundamentos do reino da minha vontade. E como raios solares amadureciam os frutos do Fiat Supremo, por isso é necessário saber fazer quanto te custou a ti e a mim este reino, e assim pelo custo possam conhecer quanto amo o que façam a aquisição dele, e pelo custo possam apreciá-lo e amá-lo e aspirar a entrar e viver no reino de minha vontade suprema. Isto eu escrevi por obedecer, mas foi tanto esforço que apenas pude assinalar algo de minha pobre existência. Já que pela grande relutância me sinto gelar o sangue nas veias, me convém repetir sempre Fiat, Fiat, Fiat. Então, ela sofreu para escrever isso porque ele falou que tem que ser conhecido. Do mesmo jeito que foi conhecida a vida de Jesus na Bíblia, no Evangelho tem que ser conhecida agora a vida da Luísa. Todo o sofrimento que ela ficou 40 anos na cama, né, fazendo tudo por nós, né, escrevendo esses escritos, rogando e rezando por nós e tudo mais, sofrendo tudo isso. Agora nós temos que fazer conhecido para poder saber que reino é esse. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, Fiat, Fiat, Fiat.